When you go looking for strength, it's not like a game. This is what makes a champion. Those quick reactions and reset. Done it! Chris won! It's your CBC front, Paris Premier champion! What on earth is going on? Will get it for him. And he gets it! Kawano is your champion! We gonna turn up the heat! Not there's the finish! He punches his ticket all the way to Capcom. He hasn't dropped a single game! Absolutely flawless! Boa noite, bom dia. Vamos começar mais uma etapa da Capcom Pro Tour aqui no canal do Tom. É um prazer estar fazendo isso, esse trabalho aqui para vocês, né? As pessoas que me seguem, as pessoas que me apoiam, estão sempre aí torcendo pela gente. Muito obrigado. Se você ainda não conhece nosso canal, por favor, dá essa força pra gente continuar fazendo cada vez mais eventos, cada vez mais nos doando muito mais aí pela cena, tá bom? Campeonatos, fazemos FTs, fazemos tudo aqui no canal. E uma delas é a transmissão da Capcom Pro Tour aqui no canal, certo? Olha quem chegou aí, Justin Wong e o Ix, né? Então, vamos lá, vamos ver quem serão os 16 finalistas de hoje. Hoje a etapa de Singapura, tá certo? A etapa de Singapura tá incrível, tá bom? Vamos ver quem vai ser os 16 grandes feras que se classificaram para o top 16. Eles vão já mostrar aí pra gente. Vamos ver quem vai ser e quem serão as primeiras lutas. All sweaty matches across the board, traveling from around the world. Obviously, most of the time, I think Southeast Asia, Japan. I think 1/3 of the entrants were all Japanese players, and so many amazing players. And I mean, look at this bracket we got. Like, we got the top Vamos 16 ver right here. Quem serão as feras de hoje? Olha aí, Gashikun contra Zen, Zen é muito bom. Xian contra Lesher. O Falcon DCO contra o Shuto. Nephew contra Iguchi. A galera ali da Ásia, né? Fala, Alessandro Carta, ao vivo agora? Sim. Sim, Alessandro, obrigado pela presença. Vamos fazer aí até de madrugada aí, cara. Fazer aí a transmissão aí da Capcom Cup. Se quiser ficar com a gente, eu agradeço de coração. Toma um cafezinho aí. Tem muita luta boa aí. Não vai acabar tão tarde, né? Pô, obrigado, Alessandro. Obrigado mesmo por me acompanhar aí, meu irmão. Te agradeço. Vamos juntos então, vamos trocando essa ideia. Aí eu não durmo, você me ajuda a ficar acordado e eu te ajudo a ver aí as lutas da melhor forma, tá bom, meu irmão? Vamos ver então a primeira luta. Daqui a pouco a galera chega, bora ver. Eu não consegui compartilhar ainda. Se você puder fazer essa gentileza, compartilhar com o pessoal, eu te agradeço muito. Aproveitar aqui para copiar o link. DCQ, Shuto, that's going to be amazing. I just want to see how Shuto's going to defend against Bison, because the DCQ's been fighting a lot of Kumas throughout the bracket. But then the next match, the last winner's match, you know, NA's very own nephew, Liquid's own nephew, with that Jerry versus one of the, I would say, youngest amazing players, like the rising star of Japan, Higuchi. And for me personally, I think this is going to be a hard matchup for Nephew, just because Daqui a pouco a galera chega, né? Record of Nephew versus like Jury versus Guile, it's not the best, right? And Higuchi is one of those seasoned Guile players who's been really like studying like players like Kaba, Do, even Daigo, like from Street Fighter 5 days. So it's going to be só aqui compartilhando rapidinho, Alessandro. Higuchi definitely has a lot of information in terms of how to deal with Nephew, but then vice versa as well for Nephew. He has so much experience going up against Gaia with guys like Kaba and Knuckle in the online weekly. So I feel like he's very well prepared. It is a 3 out of 5. We have a lot of time to really figure it out. So I don't know if Nephew has another character in the pocket, but it's safe to say that he's going to run that jury the whole way. Yeah, it's going to be tough just because like you obviously want to get to top 8 because that's when
the amazing 3 out of 5. That's when you get that little game going on, right? So that's our winner's side right there. And let's check out the losers bracket, round 1 right here. Look at that. Oh my god. These are all top 8 winners, semis, Evo grand final matches. Like, you know, these are amazing matches. Kawano versus Nauman. Like, you were talking about Nauman. Kawano versus Nauman. He's actually my dark horse to win this tournament. Of course, I got my favorites. Well, for me, my top 3, I love Kawano versus Nauman. Nephew and Ending Walker. Yeah. To get busy. To get busy in this tournament. No, excuse me. What's that? Nephew? Yeah. But yeah, definitely Nauman is my dark horse for this tournament. Not only is he a great player, but he plays Ken and is playing it at an extreme high level. But I mean, Kawano though, Mr. Consistent. You've seen his performance over in EWC and through a lot of tournaments. Kawano, ele começou muito bem, né? Aliás, ele terminou muito bem. O Street Fighter 5, mas não começou tão bem assim o Street Fighter 6, né? Which character do you think he's gonna pick? Chris Wong, I believe for this spot. I feel like he does have that Luke in the pocket. I feel like at this point his Luke is his pocket. Pra mim ele ia comandar aí no Street Fighter 6. A lot of people have been playing him. But what I do appreciate is that everybody does have a different style with the character, and definitely Chris Wong is one of those people that plays it very different compared to everybody else. So I feel like he's gonna rock the Akuma for sure. Yeah, that's true. And Oil King, you know, he's one of the most slippery players in the business. So I'm really curious to see. It's kind of like solid versus kind of like a scramble, right? So it's gonna be interesting to see how that's gonna work. But then let's talk about Ending Walker versus Hot Dog. Ed versus M. Bison. And I think Ed e você acha que vai ter Guilherme? Rapaz, Guilherme aí, deixa eu ver. Ending Walker não, Hot Dog também não. Takeuchi. Cara, eu acho que o top 16 que eu tô vendo aí, acho que o Kawano já jogou de Guilherme. Bora ver. Pretty consistent on the online side of things as well, so I'm excited to see that match. Yeah, and I think this is gonna be, I feel like the interesting match. John Takeuchi versus Fenrich, right? And you think about it, Fenrich, he eliminated Takeru last night. He's the one that eliminated. Eu acho que o Kawano pode jogar de Guile, ou o King, acho que é de Hatid. He's the only player representing the Blanca as well here in this top 16. So I'm kind of curious to see if John Takeuchi can handle the Blanca. Ending Walker, todo mundo sabe, Ed, né? All about the mix. He's all about the setups. Optimal as well too, right? Apesar dele ter jogado com outro personagem. It's going to be so amazing, and that is our top 16 right there. And like I said, look forward to the matches, but we have to talk about the fan favorites. You know what I mean? All you have to see, you saw those 16 players, we broke it down. All you have to do is in the chat, !vote, and then put the player name. So if you want to vote for ZN, oh, look at that. Oh, he better. Vamos já conversar, meu brother, só acabando aqui de !vote nephew. Whoever you guys colocar aqui a compartilhamento. You want them to, you know, win, or your fan favorites to win. Let's see those votes, and these are updated in real time right now. Vamos lá. I saw the little 2 points going up. You know, and I remember Nephew had like the big lead last night, but then Zien started chilling, right, on the cast, and then he was able to get lots of votes from the Singaporeans because he said, hey man, I'm a nice guy. Look at that. Tô compartilhando aqui também, obrigado, Alessandro, valeu, meu irmão, desculpa não dar atenção tanto agora. Eu tô, meu Deus, a galera pode ter falado lá no YouTube agora que eu tô vendo. Obrigadão pela força, Alessandro. Qualquer dia tu vai vir comentar aqui comigo, tá na live. Deus quiser, qualquer dia eu vou te chamar pra gente comentar aqui na live também. Tá bom? Aqui o canal é nosso, não é meu não, é nosso. To the top 8, excuse me. So it's about to get serious. Yeah, it's really about to get serious. And then, you know, if you guys want to keep voting, make sure you guys are in the Twitch chat. Vote away. Look at Nephew taking over. Okay, here we go. But let's talk. What is on the line. What kind of prizes are these players are trying to win today for these top 8 prizes over here? Look at first place, $10,000. Look at that. That's amazing. Now, mind you, I'm pretty sure, you know, anybody that's hungry, the money doesn't really matter, but it's a nice addition. It's a nice touch, because after you win the tournament, whoever wins, they'll be like, oh yeah, I got some cash. But it's all about that coveted spot. Olha aí, primeiro lugar 10 mil, olha, tá dando melhor. A outra etapa foi 2 mil só. Segundo 3 mil, ó, já tem um negocinho melhor aí, ó. Até o sétimo lugar ainda ganha quentinho. $500.
Let's see who ends up at the end of the road, man. Yeah, Ninguém sai de mão vazia aí no top 8. Premier of Singapore, the top 2 players who haven't qualified for Capcom Cup 11 Ninguém will be sai- eligible to participate. Sai sem uma graninha, pelo menos uma graninha pra lanchar. $1 million at Capcom Cup 11 in Japan. Tá dizendo aí que tá valendo $1 milhão para o campeão. Isso aí todo mundo já sabe, né? And because don't forget, two weeks down a road, it's another Super Premier in Japan. Then right after that, it's Blink Tomando um cafezinho aqui pra aguentar. Cara, eu não tô jogando os campeonatos, eu tô só fazendo a live mesmo. Eu joguei muito mais no Street Fighter V. O 6 eu não me identifiquei muito com os comandos, a mecânica, né? Eu achei que a mecânica muito parecida com o KOF, na verdade, né? Assim, uma coisa muito mais frenética, uma coisa muito mais... E eu não tenho tanto reflexo. Por isso que eu gostava tanto de Street Fighter, porque ele era mais cadenciado, entendeu? Eu apanhei muito no Street Fighter 4, mas mesmo assim, eu gostava muito mais do Street Fighter 4 e do 5, porque eram mais cadenciados. Hoje tá uma briga louca pra ver quem que acerta o primeiro golpe, pra ver quem é que faz o Drive Rush, é só isso. Eu lembro de você jogando no 5, mas tem muita gente que eu conheço que não tá jogando no 6. É uma pena isso, né, cara? Eu queria que o jogo fosse tão acessível. Aí o pessoal fala assim: ah, só porque tem o moderno é acessível. Não, não é bem assim não. Já tá mais do que provado. E o controle moderno não tem nada de fácil. Você não vai ganhar porque tá usando o moderno, não. Entendeu? Tanto que tem um monte de gente, entendeu? Que não tá assim. Tem um monte de gente que que achou assim, ah, o pessoal vai pegar moderno pra ganhar campeonato. Tá aí, ó. Nenhum campeão até agora, tem mais de um ano, nenhum campeão até agora usou moderno. Todo mundo que ganhou foi de clássico. Past and current New Yorkers, it looks like our players are locked into the lineup. So without further ado, your first matchup of the day 3 here. Olha, rapaz, a primeira match. A primeira match do dia, vamos ver. Hailing from Hiroshima, representing that good 8 squad. Olha, tem um apresentador. We have Gachikun! Gachikun! Olha. Gachikun, meu irmão. Aí é bronca. Second place at the 2017 Red Bull Comité. He does so well in Singapore, the Asia Regional Finals in 2018, and of course your champ at Capcom Gachikun é bronca, hein? 2018. Olha o pau. The accolades are amazing. Fizeram um negócio legal aí, ó. Uma feira bem gigantesca. His opponent waiting in the wings. All the way Uma feira from gigantesca. China, currently completing his studies Vou pegar um in café. Canada. Maravilha, Alessandro. Pega lá, meu brother. Olha lá. Zen. Cara, esse cara jogou muito a última Capcom Cup do Street Fighter V. Ele jogou com Bison. Nossa, jogou demais, velho. Demais mesmo. LCQ performance and recently 5th place at Evo. And that is just our first match of the day. It is going to be a fiery one. I'm going to send it back to the desk to call all that action. Vamos ver quem vai ganhar. Welcome home to Shadowloo. He was cool on the Jamaican side, but I feel like that wasn't his rhythm. Although he is a big avid fan of music, mainly hip hop, and that's what makes me a big fan. I know his track listing. I'm not gonna say anything. You gotta figure it out on your own. But this is gonna be an exciting match, Justin. Oh man, this is gonna be an interesting one, right? Just because, like you said, exciting. Gachikun, Capcom Cup champion, and he does so well in this region. But Zen, I mean, obrigado quem tá vendo aí, eu agradeço de coração. Quem tá vendo aí os canais do Tom. Muito obrigado, vamos curtir juntos essa grande Street Fighter 6 currently? Yes. I would say it's a mini demon, and you know what? I can say that confidently because Mena, he's headhunting. So definitely, Zen, be careful. But you don't got to worry about that because you got to worry about Gachikun. Yes, and you know, and we talked about how, you know, welcome back to Shadowloo. He also has that DJ, but I feel confident that he's going to pick M. Bison against Rashid here. 100% have those options to go to the Category 5. Just in general, just
putting the damage, man, on and just stacking it up, man. I'm seeing social media doing a lot of complaints about Bison, man. Listen, he's here. Vamos aguardar então. He's here to stay. It's also another thing because he probably Fica aí com a gente, galera. Fica aí com a gente. Chama a galera aí pra gente curtir junto aqui. Com aquela narração. Com aquela narração com emoção, hein? Sabe que aqui a narração é com emoção. Não pode ser sem emoção, senão nem vale a pena fazer. Começa meio contido, porque na verdade hoje vai ser emoção média, porque já tá de madrugada aqui em Manaus, né? Já são 00:15 aqui em Manaus. Fala, meu amigo Watson, bora ficar junto aqui? Bora ver essa CPT, Watson, juntos aqui, cara? Boa noite, meu amigo. Meu amigo Sargento Watson tá na área aí, obrigado, Watson. Counter hit, punish counter out of the air, and he's gonna make something out of it. He's gonna squeeze all of that juice out that lemon. So I'm gonna appreciate this match right here. I'm gonna appreciate this match. I also noticed a lot of the Japanese Rashid players have developed, I would say, a new type of strategy after the Yasar is out. You know how after Yasar is out, you throw it, you have that little wind going on, and you want to do enhanced mixer. But the thing is, if you do enhanced mixer, 9 out of 10. Como é que tá o áudio aí, Watson? Me dá essa ajuda aí, meu irmão. Alessandro, como é que tá? Pessoal aí que tá vendo, por favor, me dá um feedback aí do áudio, por gentileza. Nada, eu tô quebrado de sono, estava com problema na energia. Tá bom, Alessandro? Obrigado, irmão. Áudio tá filé, maravilha, obrigado. Ainda fui trabalhar hoje pela manhã, putz, grila. Obrigado, gente. Vamos lá então. Então tá tudo ok. Só aguardar aí pra gente fazer aquela famosa tela de campeonato. It's the size up after that. Might be a scissor kick right after, right? So Gachigun is probably going to wait for a whiff punish and slow himself down. But see, that's the thing. That's what Zen wants. He wants to walk you to the corner slowly but surely and then add that one bomb. That one C4 is going to set the tone for Zen in terms of how he's going to open up Gachigun. Gachigun definitely a wise player. Até onde aguentar. O sono tá batendo. Tá bom, Watson. Toma um café. Eu já tomei aqui uma... Olha aqui, ó. Uma canecona de café, meu amigo. Com gengibre e canela. Café com gengibre e canela. Para quem quer aprender a turbinar seu café, toma café com pó de gengibre. Tem para vender no supermercado. Pozinho de gengibre e pozinho de canela. Aí você, ó, eu tô ligadaço aqui, ligadaço. Com esse café, fica muito turbinado o café, cara. Experimentem pra vocês verem. Experimentem. Mas o café daí do Amazonas deve ser maravilhoso. Não, é a mesma coisa, cara. A gente não tem muita... Olha, a única coisa, assim, de vantagem que eu vejo morar aqui em termos de alimentação, Alessandro, é a tucumã, que é um fruto daqui do Amazonas, que eu amo de verdade. O tucumã, a farinha do areni, que é uma farinha diferente, uma farinha grossinha, amarelinha, né? Muitos chamam de farinha d'água, uma farinha bem artesanal, né? E os peixes, né, mano? Os peixes daqui são uma coisa assim... Não tem... Olha, se eu pudesse, eu só comeria peixe, só pra você ter uma ideia. Quando eu morava em Recife, eu não fazia questão de comer peixe. Não fazia mesmo, né? Mas aqui em Manaus, frutas regionais tem muito mais em abundância. Sim. Não, eu digo assim, o que me chama atenção na culinária daqui são esses itens: o tucumã, a farinha do areni e os peixes em geral. Meu Deus. Cara, os peixes daqui é uma coisa absurda. Todo mundo já conhece. Quando eu cheguei aqui, poucos lugares tinham o tambaqui, né?
Poucos lugares tinham tambaqui. Agora o tambaqui tá famoso aí no Brasil, no mundo. Eu cheguei aqui em 96. Cheguei aqui com 18 anos. Aí fiquei tô até agora. Em Manaus. Me apaixonei. Eu me apaixonei tanto pelos peixes que eu engordei, acho que uns 50 quilos. Cara, depende assim, sabe? Eu acho que é uma boa qualidade de alimentos aqui, tem uma boa qualidade, sim. Mas muitas coisas aí do sul, né? Onde é que você mora, Alessandro? Obrigado aí quem tá vendo aí a live com o Tom, valeu demais. Chega aí, vamos ficar juntos aí nesse top 16, hein? Não vai demorar muito. Osasco? Cara, acho que a parte de verduras aí em São Paulo é maravilhosa, cara. Grande produtora de verduras aí, de hortifruti. É maravilhosa, mano. Entendeu? Acho que pode ser até que seja melhor do que aqui, viu? Porque as nossas verduras, elas vêm do interior. O Amazonas é muito grande, cara. O Amazonas é gigantesco, às vezes vem em barco. E às vezes, algumas verduras já não chegam no seu melhor momento, né? Em Santa Catarina a comida é extremamente boa e barata. Watson, a gente aqui em Manaus, a gente vive no maior, na cidade mais cara do mundo. Porque o Brasil é o país mais caro do mundo para você viver, né? Não sei se todo mundo sabe aí, tem mais imposto. Inclusive vai aumentar agora, né? E Manaus é a cidade mais cara do Brasil. Quando a gente vai para esses outros lugares aí, a gente acha tudo barato, cara. Meu amigo, com 50 reais, aí no sul, o pessoal fala que você come bacana, compra uma carne legal. Com 50 reais aqui você não compra nem um pedaço de costela, meu amigo. O negócio tá pesado. Eu vou comprar, às vezes eu compro no supermercado 2 quilos de carne moída, eu pego 2 sacos de 2 quilos de carne moída. Eu amo carne moída. Dá 70, 80 reais, rapaz. Já pensou carne moída? Loucura, né? Vamos ver essas duas feras agora? Vamos ver juntos, galera. Obrigado a todo mundo que tá vendo aí a transmissão do Tom. Dá um alô aí pra saber quem é você que tá vendo aí, tá bom? Dá um alô aí no chat. Vamos ver aí, estão se preparando aí. O Zen e o Gashikun. Lenda viva, né? Do Japão. O Zen, lenda viva da China. Japão versus China. Essa briga é boa. Tela de campeonato. Vamos lá. Obrigado a todos que estão acompanhando aí o canal. Espero que gostem. Vamos ver juntos essa transmissão hoje, direto de Singapura, tá bom? É a Super Premier Singapura, o nome desse campeonato, que acontece em Singapura, uma das etapas da Capcom Pro Tour, para a qualificação final, valendo $1 milhão para o campeão. Acho que dá pra dar uma brincada, né? $1 milhão, hein? Vamos nessa, então. This is your first match. Ele falou, essa é a nossa primeira partida de hoje. Vamos nessa. Ashid versus Bison. Gashikun naturalmente jogando. Olha o Perfect Parry já para começar. Já começando aí com combinho aí com Eagle Spike, né? Esse chute que ele atravessa a tela. Muito bom combo agora do Bison. Olha esse time funcionando. Muito bom. Olha esse combo finalizando com bomba. Colocou a bomba quando a bomba está plantada. E o Bison faz um Psycho Crusher Overdrive. Ele consegue fazer um combo especial. Eu fui para sondar futuramente, quem sabe morar em outro local, mas o preço e algumas coisas é equivalente ao daqui do Amazonas.
Lá em João Pessoa, o Thomas disse que é tudo metade do preço daqui. Vamos nessa então. Gachikun fazendo uma pressão incrível pra cima do Zen. Conseguiu o Devil Reverse, o Zen. Zen jogava de Bison, né, no 5. Tá jogando de Bison no 6. Com o pulo neutro, um chutão na cabeça, consegue o segundo round. O Gachikun, vambora. Bom combo, finalizando, plantando a bomba. O oponente fica completamente na defensiva. Muito bom drive reversal. Ele fez isso para não ficar na pressão, mas agora já vai pegar a pressão de novo. Já meteu nível 3. Sensacional. O Zen não tá pra brincadeira mesmo. Olha o live. Chute médio. Tentando finalizar aí o seu primeiro game com o gancho. Chute, soco forte abaixado. O Zen faz 1 a 0. Zen 1 a 0, ó. Cara, o Bison tá forte demais, cara. Fizeram muito bem feito esse personagem. Bison veio pra brigar mesmo. Bison sensacional. Ele já tinha um base sensacional, o Zen, no Street Fighter V, e agora tá repetindo a dose no Street Fighter 6, mas também esse Bison do Street Fighter 6 é o melhor Bison que veio até hoje, né? Parado, né? O cara tem especiais incríveis. Sabe que o Crusher, né? Sabe que o Crusher era só disponível no V-Trigger, né? No Street Fighter 5. Bison veio muito bom. Essa plantada de bomba. Que coisa mais angustiante é jogar com o Bison, contra o Bison, né? E ficar pegando essa bomba todo o tempo. Meu Deus do céu. Olha, Perfect Parry muito bem encaixado agora pelo Gachikun. Será que ainda dá pro Gachikun? Bateu! Conseguiu o esmagamento. Vai fazer um combo aí bem interessante. Bora ver. Nossa, levantou. Olha o overhead, consegue virar, meu amigo. Na verdade, então o Bison parece que a Capcom caprichou demais. Caprichou até demais, meu amigo. Tem umas coisas que eu tenho certeza que vai ser nerfada, né? Tem algumas coisas que eu tenho certeza que vai ser nerfada do Bison. Tipo, esse lance dele dar um gancho de antiaéreo e conseguir combar com a bomba. Conseguir combar plantando a bomba. Isso é apelação demais, pô. Entendeu? É muita apelação. Nossa, que lindo. Não pegou o especial nível 2. O Zen agora foi a vez do Gachikun meter o nível 3 para finalizar e fazer seu primeiro ponto. 1 a 1. Man, that was interesting. I really thought the cycle punting was going to hit there, but I guess because maybe 1 a 1 na partida, vamos nessa. I guess if you hold back, it would have hit for sure, though. Yeah, no, for sure. Boa entrada do Zen. Bom combo, finalizando, plantando a bomba. Ai! Tentou ali um Spin Mixer Overdrive, pegou a punição severa do Zen agora. O Gachikun já tirou 80% do life. O Zen conseguiu uma boa entrada agora com Perfect Parry. Opa! Knee Press Nightmare. O nome desse especial é o Ultra Combo, né, do Street Fighter 4. Olha só, conseguiu alcançar com Drive Impact. Eu não sei se já são FT3 ou FT2, mas se for FT2 já é 7 points para Zen. E esse Bison incrível. A bomba estourou. É muito agoniante, cara. Ficar todo o tempo com essa bomba plantada, você não consegue jogar. É muito angustiante. Olha, conseguiu mais um Perfect Parry. O Gachikun pode ser o salvador dele, esse Perfect Parry. Acionou o nível 2 pra morder aí o life do Zen. Ele tá em burnout. Minha nossa! Conseguiu o especial nível 1. Conseguiu o especial nível 1, bora ver. Tentou o pisão. Bom agarrão. Bom agarrão também do Zen. Zen está em 7 points, hein? Tem que ficar ligado agora o Gachikun. Vamos ver, tentou outra vez, ficou negativo. É a chance que o Gachikun tava precisando.
Bom agarrão. Já passou no life. Mais um agarrão. Sensacional, Capcom. Não tá pra brincadeira, meu amigo. Vambora. Rasteira. Tentou aproximação com o drive rush, overhead. Conseguiu o agarrão. Tentou o agarrão de novo. Tava ligado o Capcom. Agora apertando no canto. Olha a pressão depois do drive rush. Tentou chutar mais um perfect parry do Capcom. Capcom tá dando aula de perfect parry. Já é o quinto nessa partida. Bom agarrão. Vantagem pro Zen. Mais um agarrão do Zen. Se deixar, ele agarra de novo. Olha esse parry sensacional. Tentou agarrão. Agora quem tá ligado é o Zen. Zen tentando aproximação, tentando abertura. Capcom também. Será que consegue? Vamos ver agora. Acionou nível 2. Vai triturar as barras do Zen agora. Esse especial. Vamos ver. Subiu. É double set point, senhores. Minha nossa, agora vai doer. Não tem jeito. Não tem jeito. Zen com o nível 3 consegue a vitória. Já tiraram até ali. Geralmente eles deixam acabar o especial. Eu acho melhor assim, quando eles deixam acabar o especial pra ficar mais bonito a live, né? Obrigado a todo mundo que tá vendo aí no canal do Tom. Muito obrigado, pessoal. Fiquem conosco aí, vai ter muita live, muita coisa legal. É o top 16 hoje. Top 16 desse grande campeonato chamado Super, aí embaixo, Super Premier Singapore. Eu iria falar isso agora, o que é bonito do jogo eles tiraram. Pois é, rapaz. Complicado, né? Eu sou muito suspeito assim pra falar, porque eu sou muito fã de Street Fighter V. Tem uma galera que odiava o Street Fighter V, mas eu, cara, sei não, velho. Eu acho que tem muito ego envolvido, assim, de quem fala mal. Ô, meu amigo, obrigado, Adson. Obrigado pela sua presença. Até amanhã, meu amigo. Um abraço grande. Grande Watson, obrigado, meu irmão. Beijo na família aí, cara. Foi boa a briga, hein? Como eu ia dizendo, né? Eu sou bem suspeito pra falar, porque eu sou muito fãzaço assim do Street Fighter V, né? Fui disparado, o melhor jogo de luta que eu já joguei, disparado. Eu acho muito... Os top players, muitos top players não gostavam, mas tem um motivo por trás disso. Tem um motivo por trás disso. O Street Fighter V, ele era um jogo que fazia com que um cara de mediano pra ruim como eu ganhasse de vez em quando de um cara muito bom. Essa era a magia do Street Fighter V, é por isso que eu gosto tanto do Street Fighter V, certo? Hoje, pra mim ganhar de um cara bom mesmo assim que eu digo, Master é 1.600 mais ou menos, 1.600, 1.700, o cara é bom, não é ótimo nem acima da média, o cara é bom, é muito difícil, muito, acho que umas 10 vezes mais difícil, entendeu? No 5 não, no 5 eu já conseguia ganhar de cara, eu ganhei várias vezes de caras muito melhores do que eu no meu canal, né? Quem me acompanha aí sabe, nas minhas lives eu ganhei várias vezes de vários caras que eram bem melhores do que eu. Agora é o Xian. Eu vi o Xian ali, quer ver? Tá muito técnico, tá muito... Tá bom, velho. Eu não gosto de falar isso, a galera pensa que é hate, mas não é. Mas tá muito coffee. Tá muito coffee, tá coffee. Tá muito coffee. Eu gostaria que fosse mais cadenciado. É o meu gosto, né? Agora eu vou parar de jogar o jogo tá lindo, cara. Eu tô jogando o jogo.
Eu tô jogando o jogo, tô curtindo o jogo. Mesmo com essas dificuldades todas. E não é porque eu tô fazendo aqui pra Capcom, não. Entendeu? Eu já vi caras que são aí muito mais antigos do que eu falar a opinião deles e às vezes não é favorável. Mas eu não tô falando assim porque... Ah, tá fazendo um negócio da Capcom, tá falando bem, não. Olha quem é o Lasher. Lasher joga muito. Lasher joga muito. Se preparem pra ver. Acho que é o Guilão. É o Lasher que é o Guilão, é? Acho que é ele mesmo, viu? Um dos melhores guilds do mundo, hein? Se preparem. Será que é ele? Posso ter me enganado. Geralmente eu me engano. Olha aí quem tá aí, o Justin Wong. Justin Wong é multicampeão da Evo. Assim, às vezes a galera se lembra do Justin Wong só porque ele foi o cara que pegou a Evo Moment, né? Aquele tão falado Evo Moment. Foi ele que pegou do Daigo. A galera só lembra dele disso. Mas ele tem muitas Evos aí, é um multicampeão de Street Fighter. Fez a vida aí, tem time internacional. A Capcom sempre tá junta com ele, fazendo transmissão. Chamam ele pra narrar, chamam ele pra comentar. Eu acho muito legal. Acho muito legal quando a empresa... tá mesmo. Gostei, tá parecendo mesmo. Senão eu tô tchon. Pior que tá parecendo mesmo. Já achei isso, né? Welcome somebody in when he has low life to bait out a drive impact from them just so he can get a big damage with a DP, whatever the case may be. Obrigado a todo mundo que tá vendo aí, valeu demais. Vamos em frente. Queria um Red Bull daquele ali atrás, ó. Um Red Bull daquele ali, ó. Ali. Aquela geladeirinha ali atrás, oh meu Deus. Olha aí. Então é isso mesmo, Xian versus Lasher. Ah, o Lasher vai de Edge. Enganei, tá vendo? Geralmente eu me engano mesmo. Tela de campeonato. But also, I feel like Lashar is the same way in the movements, just using the dash, the kill rushes, using correr aqui antes de começar, vou pegar uma água. Doing kill rush, he's going to be using just cools, going for the back sways, going for the sway low, and trying to get that punish counter, right? Really fishing for that. So if you guys think Zien's going to win, make sure in the chat, press 1. If you think Lashar is going to win, press 2 in the chat, and you see that little bar, the little pellets just lining up. And look at that, fan favorites from the online Twitch chat. They are believing in Lashar, but Singapore, literally the whole crowd is on Zien's side here. DJ versus Ed. Maybe they're just banking that Ed is the better character. I mean, yeah, but man, that's a lot of Genki Dime on the side of Lashar. I mean, you know, everybody's an avid fan of Street Fighter 6 who watches, so that's not a bad vote, to be very honest with you, but Zien, of course, the household hero. Cheguei. Talking about it, eating that chow su last Tamo night. junto. But yeah, it's gonna be a tough one just because like everything that DJ wants to do is like move forward, right? But he's in that range where Ed controls that range. Obviously with just kind of the fireball, even with the flickers, especially holding the flickers because. Obrigado, Alessandro. Obrigado a todo mundo que tá vendo aí. Valeu demais. Vamos juntos. Ver mais essa etapa aí da Capcom Pro Tour. That's at least 40% of your life almost there. And if he sees the parry, he'll do the kill rush into the throw. Yo, this is rough. You know, I like kill rush. I've actually said it when the character first came out. Lasher he has a little bit of invo frames when he kill rushes. Joga demais. So actually like go com on Edge. cross ups and stuff like that. So I don't know if it like sniped that. I mean, Zen is he's not a jumper. To be honest with you. He's not. He's definitely solid on the ground. So, and this is a match that I really don't get to see. So this is Lex, se eu não me engano, Lex é que joga de guile. Ele vive com um capô na cabeça. Um capuz na cabeça. Agora que eu lembrei, o Lex, eu acho. So he's going to try to use the jump Xian, to get that fast jump. grande campeão aí, viu? Aquela Evo que ele ganhou de e-book. Nossa, os mix-ups que ele fazia com aquela bomba da e-book, meu Deus do céu. Não acabava nunca, meu amigo. O cara ia sendo explodido 1000 vezes.
Mas então eu vou te comentar uma coisa. Deixar muito técnico pode nichar o jogo. Isso não é bom. Claro, claro. É claro. Olha, a hype tá muito grande com Street Fighter, tá? Mas eu já vi uma certa queda. Tenho alguns amigos que já pararam, tá? Sério que estão esperando o negócio melhorar. Tipo assim, querem que eles ajeitem. Estão torcendo para que o jogo fique menos técnico no futuro, mas eu acredito que vai ser isso aí. Não tem mais pra onde correr, não. Facts. Because he is one of the kings of burnout sequences. Insane king of it. Melhor de 3. É, melhor de 3 é. We're making sure that you guys are enjoying yourselves at home. Please tweet it out, guys. Who do you like to win? Okay? Quanto mais você especializa um jogo, hoje em dia é pior. Entendeu? Você lembra, Alessandro, não sei quantos anos você tem, mas você lembra do daqueles jogos antigos como eram bem mais difíceis, cara, entendeu? Bem mais difíceis, entendeu? Eram jogos bem mais complicados, assim. Eles não estavam nem aí assim pra se a galera ia conseguir ou não fazer zerar e tal, não estavam nem aí. Ele tacava um jogo bem difícil e não queriam nem saber. Hoje não. Hoje o mercado é diferente. A gente tem que fazer as coisas acessíveis. Mas vamos pro jogo. Ed contra DJ. Olha que combo lindo. Sensacional. Aproximou muito bem. Finalizou com o Psycho Blitz. Tentando uma entrada aí, o DJ, mas não tá conseguindo. Olha isso. Conseguiu finalizar ali com o Psycho Upper. Agora conseguiu um combo. O DJ tá começando a mostrar seus jackknives. Olha, tentou overhead. Foi counterado pelo Perfect Parry. Tentou agarrão, eu vi. Tentando aí a magia overdrive, tem magia. Dois soltando magia agora, muita magia. Tentando uma aproximação aí o Lasher. Conseguiu uma boa entrada agora, vai doer esse nível 2. Já passou no life lead. Liderança no life agora é do Xian. Conseguiu muito bem. E aí, Zidane? Obrigado, meu amigo. Valeu, Zidane. Obrigadão, Zidane. Grande Blue. Mestre Blue. Tentou, o Psycho Upper estava muito distante. Boa entrada do Xian. Xian já conseguiu se adaptar. Tá usando muito bem o Psycho Flicker, que é essa corda do Ed, né? Que ele puxa. Ou ele bate ou ele puxa. Boa entrada do Xian. Ele usa muito bem o nível 2, ó. Lá vai. Boa pernada no final. Que boneco, né, cara? Que boneco é o DJ, né? Opa! Não pegou, tentou Psycho Chamber, que é o especial do Ed, mas não pegou. Xian 1-0. That was professional now. Oh, one more. Look at that. One of the favorites, and Xian's already up 1. Oh. Que skin do Ed, velho. Essa capa aí tá muito bonita. There he goes. Way low. Tries to fish for the punish counter right there. Mandou a bola. Tentou a aproximação. Joga muito bem com o Ed, o Lasher. Tentou o soco forte pra frente, né? Muito bom do Psycho Upper. Subiu de novo. Pintou ali a bola, agarrou. Tentou ali o Psycho Flicker. Muito bom, vai doer. Vai doer.
what we call what's the proper word? Condition. Condition, yes. A lot of Lasher agora mix right now. querendo botar a ordem na casa. I believe in it. 100%. I'm pretty sure he tried to do crouch and piercing. Yeah, right. Try to delay, yeah. So that's why he got hit with the counter on that wake up. Olha o chutão aí do DJ, olha o time. Sensacional o time. Vai doer agora. Será? Vai fazer o nível 1. Não, nível 2. Minha nossa. Lá vai. Perfect KO. Que jogada digna de clipe, hein? Essa daí do Chino, viu? Nossa senhora, parecia uma vs Capcom. Tudo isso ficou meia hora ali em juggle. Em juggle é quando o oponente tá apanhando no ar, né? Ele não consegue cair. Você continua batendo nele, ele no ar, ele não consegue cair. É em juggle. Excelente entrada agora. Lasher, vamos ver aí o mix-up dele. Nossa senhora. Conseguiu um excelente nível 2, hein? Esse é um nível 2 aí muito bem feito pelo Lasher. Aproximou. Volta pro canto, tá de castigo. Ele fica safe, tá, galera? Olha aí. Mais uma vez. Que é isso? Olha esse combo. Sensacional. Ah, vai doer. Não teve jeito. Xian leva essa partida. Foi bonito, hein? Foi bonito, mas Xian levou. Couple matches. Oh, he needs 2 more matches? Yeah, 2 more. 2 more. If he stays consistent, 2 more. And he punches his way in. Xian já senta aí no lugarzinho dele. Bem perto aí, né, do pau. Yeah, because he'll be guaranteed top 2 if he wins 2 more matches representing that Singapore at Capcom Cup. But man, that was a huge Só jogadas incríveis aí do Lasher. Aquela ali no canto foi uma coisa de louco, velho. Combando com especial nível 2. Levantou de uma forma incrível ali o oponente. You know what's crazy? That fan favorite vote is going to go crazy after this. Hopefully we get that up there in a bit, but that is true. But nah, just as my man Jammers would say, they was firing on all cylinders. That was a very nice match. These guys did not let up. I mean, I don't even feel like there was like nossa, a lot of que mistakes. combo foi esse que ele fez no canto da tela com especial nível 2. Todo em juggle. Isso quando ele fez 1 a 0. Amassando aí o cara em burnout, né? Fala, Lan, tudo bem? Right, because Ed doesn't have like a 5-frame DP, anything like that. Like I think he labbed this like a specific stage jump just jogo de contra-ataque, né? Ed, and it just worked out because a lot of times when he did the stage jump, ele ganhou. He had no choice but to block or try o Lasher, olha esse combo agora, minha nossa. Lá vai. Mais uma. Aí nível 2. O cara ficou meia hora no ar, olha aí. Meia hora no ar. Já mandou um perfect. Olha esse combo. E olha esse combo agora no canto da tela. Presta atenção. Ah, ele não vai conseguir mais. Ele já tinha feito aí. Ele já tinha feito. Aí eles preferiram mostrar, né, o jogador que venceu, né? Ele fez um combo ali no canto da tela. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Esse horário mano. Esse horário em Singapura é a diferença de 12 horas. Lá tá meio-dia. Lá são exatamente meio-dia e 50 lá. Na hora do almoço. Na hora do almoço de domingo, tá? Na hora do almoço de domingo. Lá o domingo já tá no meio. Tá dando um comercialzinho do jogo aí, né? Street Fighter Duel. Eu tentei jogar esse duel aí, eu achei ele muito frenético demais. Joguinho aí dessa ninja aí. Bonito o jogo também.
É o Kinitsu. Ah, isso aí é o... Faz um sucesso danado esse jogo no Japão. Monster Hunter. Não faz tanto sucesso no Ocidente, mas lá na Ásia, nossa, eles adoram esse negócio de guerrear contra monstros gigantes, né? Joguei um pouco, mas depois me enjoei. Qual? É desse do Street Fighter Duel? É, todo mundo que jogou dropou já. Todo mundo que jogou já dropou. O que é isso? Ah, é uma leve pausa. Eu vou aproveitar para ir no banheiro rapidinho aqui. Tá bom? Aguarda aí, pessoal, rapidinho. É, Street Fighter Duel, né? Eu tô lembrado. Rapidinho eu já volto. Tamo junto, Alessandro. Eu só no banheiro aqui rapidinho. When y'all ain't see nothing, I just barely scratch the surface. Roll me in the rain, let me do my thing. That they hit me down, fight it through the pain. When I'm in the zone, it's a never say much, but you see me up top. You see my numbers healthy, the pressure don't stop. Until I'm in the top, see the bottom seats watch. They almost see me flop, but I'm stepping on them, watch, let them watch. Born ready to fight, this is my moment. Coming for it all, just show me my opponent. Wanna be great, I'm a legend in the making. And this is mine for the taking. Cause I got what it takes to be on top. I'm number one cause I don't stop. Hard gas, no brakes, high stakes. I don't act tough till I tussle, let them fold ya. Non-stop, you ready or not? When it's all said and done, I'ma be on the top. 3, 2, 1, I'm ahead of the game, don't remember my name. Non-stop, you ready or not? When it's all said and done, I'ma be on the top. Tem até uma musiquinha da Capcom Cup. I belong in the number one spot. Yeah, Already know you know what time it is. I belong in the top spot, number one. Hope you ready for the fight. Reign supreme. Put 'em up, let's go. Number one, yeah. I've been landlocked, training for this moment my whole life. Cold nights, in the rainy days, hope I get mine, spend mine. For the accolades in the empire, I need that title in my possession. Once again, it's on, it's my time to shine bright. And if you try to stop me, then you're gonna pay the price. All them late nights finally paid nights. Awaken my dreams, but you could call me the greatest of all time. Yeah, I'm focused, you know how bad I want this. I'm giving it my all, never before this moment is golden, I control it. All eyes on me, I see I'm watching. Once I'm locked in, ain't no way that I'm stopping. Clocked in. Welcome back, everybody. Welcome back, at Singapore everyone. and at home. We are here at the super premiere in Singapore, and if you guys have not seen the beginning, let me just tell you, Zen was able to take over Gachikun, Zien taking over Lashar, and we got two more Obrigado aí quem tá vendo aí comigo, valeu demais. Sei que é difícil, é de madrugada, pouca gente, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho que a gente se dispôs a fazer, né? Então vamos nessa. Obrigado aí quem tá comigo nessa batalha. All the way from China, our next Opa. contestant representing that Team Falcon and Punk Oh, Z. Workshop, Ding Chun-Ju! A true master of all games, from MOBAs to anime to Street Fighter, from coaching other players to a strong player himself. He's recently Muita placed gente da second China. at CEO
And Deu looking to do more damage here in Deu uma alô ali Singapore. pro Lasher. Muito chinês, né? Singapura é bem do ladinho da China. É a galera dali, daquela galera ali da Ásia todinha em peso. All the Né? way from Fukushima, Japan. Representing that crazy raccoon and punk workshop, Shuto! Rapaz, o pessoal não gosta muito de pentear cabelo não, né? Tem uns 3 aí com o cabelo todo assanhado. Já estão aí desde... Estão há dias aí, né? Já estão há dias aí, estão cansados. Parece ser meio desleixados assim, né? Mas é o jogador. O jogador profissional, ele é mais... Tem um aspecto assim meio de... Não é desleixado, é um aspecto meio de... meio street, né? De rua assim e tal. CEO 2024. We was actually commentating. Yeah, we were commentating that, and he was representing the JP at the time. Yes, yes. So the switch up. He was the accountant. At that time. Que é uma batalha, você não queira saber. Eu já competi no jiu-jitsu e ficava o dia inteiro às vezes até acabar as lutas, né? Porque meu irmão ia lutar, meu irmão lutava, ele era mais leve que eu. Aí ele lutava antes, depois eu ia lutar, então a gente chegava muito cedo. E saía muito tarde, mano, é terrível. E isso aí não é porque não é luta, entendeu? Que não é desgastante, é muito desgastante isso aí também. You know, I feel like the character switches, obviously they love their main characters, but then they start receiving bus ass from these other characters, in this case the DLC. I feel like they'd be like, I might have to fight fire with fire. It's that, and it's also like, you know, Season 1, Marissa was known, okay, I can deal 70% of just your health. I can deal 70%. So can Akuma now. I do feel like as the game developed, people got more comfortable fighting Marissa. Yeah, that's true too. So, you know what I'm saying? I think people actually figured out Gladius is not fully active with armor. I think a lot of people respected Gladius off of that strip. They thought it was active the whole time. No, especially the hold one. Yeah. The whole entire time. Well, Akuma, I mean, Akuma doesn't have a Gladius or whatever, but I mean, his fireball just comes out instant. It's like literally a burst fireball out of nowhere. But I remember I commentated some of Shuto's matches throughout this weekend, and the one thing that really he stood out versus other Akuma players, his standing light kick usage. The standing light kick usage, and he's able to, I would say, I don't know if he's confirming it, but the amount of like every time. Olha agora quem vai jogar é o DCQ versus o Shuro. China contra Japão mais uma vez. China contra Japão. Vamos de tela de campeonato. And y'all set for sure, so definitely something to keep an eye out. DCQ, optimal as ever. I think he is one of the most optimal Bices I've seen. Sure, it's the same game plan with a lot of the Bices that you see, but he adds a little sazon, a little flavor to what he brings to the table with Bison in terms of combos. Yeah, I mean, even when he was playing JP, the combos were just insane. They just never ended. They were so optimal as well too. So, and this is a match that we've seen a lot this weekend, and I feel like most of the time, and Bison is the one that comes out on top versus Akuma. Wait, hold on, this Genki Dama right here. Vamos ver quem que vai ganhar dessas duas esferas, Akuma versus M Bison. That's the CR boys right there. But yeah, if you guys think DCQ is going to take it, press 1. If you think Shuto's going to take it, press 2. Yeah, I mean, he probably has a cartoon character right now talking in his ears. VTuber, right? VTuber. Heavy out there. Man, yo, shout out. A princípio, eu acho que o Bison ganha. E ganha até com uma certa facilidade. O Akuma, cara, ele tá bom, ele tá forte. Mas é aquela velha história, meu amigo. O Street Fighter 6, ele tá com mix-up demais, meu amigo. Então, o que que acontece? Tá acabando mais rápido as lutas, inclusive. Né? Os mix-ups estão muito poderosos. E acaba que quem tem menos life, como a Akuma, acaba se tornando uma presa fácil. Vamos lá, então.
DCQ versus Shuto. Bom, Shoryuken fraco. Olha o agarrão de teleporte. Tentou aproximar, tentou cascudo, nada feito. Apertando ali no soco médio. Soco forte agora, finalizando com o Shoryuken. Soco médio, Adamant Flame. Subiu no Tenra. Meu Deus do céu, só porque eu falei que o Akuma tava fraco. Na verdade, ele tem um ataque muito forte. O Akuma, se ele se manter atacando, ele é um dos melhores personagens, se não o melhor do jogo. Manter atacando. A partir do momento que ele começa a apanhar ou defender, aí lascou. Ainda nem jogou ainda o MAIS. Tá só ali tentando achar uma brecha. Não tá conseguindo. Agora conseguiu um combo plantando a bomba. Tentou agarrar, tava ligado o chuto. Pulou muito bem aí no Hadouken aéreo, finalizando com o Tatsumaki. Tatsumaki Zankukyaku. É o Tatsumaki do Puma. Quase finalizando aí. Tá usando muito chute fraco, né? Chute fraco tem um alcance muito bom. Finalizando com nível 3. Usou o chute fraco, Adamant Flame e especial nível 3. And that's another button that shuts off the scissor kick pressure as well. It does have immaculate reach, so I understand DCQ playing a little more relaxed. Go to character select screen to take a breather. I don't know if he's texting his teammates or he's just checking X, Twitter. Yeah, the hardest part Vamos ver agora. Strategies, right? He's obviously using stand light kick, and you're thinking, okay. Rapaz, o cara parou pra... Parou pra mexer no celular mesmo. O cara literalmente parou pra mexer no celular, porque o chute tá desse lado daqui. Meu Deus do céu. O que ele tá vendo no celular? Que onda é essa, velho? Teve alguma coisa que ele viu ali que vai ajudar ele? Quem souber aí me fala. Aí, continuou mesmo o MAIS. Saiu pra dar uma respirada, né? A famosa respirada dos jogadores de campeonato. Bom combo, finalizando com a rasteira forte. Dois agarrões em sequência. Soco médio com Adamant Flame. Finalizando com o Tatsumaki o combo. Olha o chute fraco, cara. O chute fraco do Akuma tá muito bom. Os jogadores, todos que jogam com o Akuma, estão descobrindo agora o potencial desse chute fraco. Bom combo, finalizando, plantando a bomba. Conseguiu um bom combo. Apertando depois do teleporte para não parar a pressão. Bom combo com a... finalizando com a bomba. Bom, estourou ali um bloco mesmo. Boa pressão, plantou a bomba de novo. Aí, tá vendo? De repente ele perde. Ele pegar 3, 4 porradas já fica quase morrendo aí o Akuma, tá vendo? Conseguiu um bom combo, vai finalizar. Hadouken. Aproximou. Jogou pra cima. Plantou a bomba. Bom agarrão. Minha Nossa Senhora, tudo isso vai pegar. Meu Deus do céu, não para de plantar bomba. Agora é o seguinte, ele tá prestes a entrar no CA. O Akuma já entrou. Prestes a entrar no CA. Se ele tiver uma entrada, vai matar, hein? Vamos aguardar aí. Se ele conseguir uma entrada, já viu. Tentou o chute médio. Chute médio entrou, já era. Já era. Nossa! Shundokusatsu. Sensacional, olha lá. É isso aí, sensacional. Sensacional, finalizou muito bem aí a partida. E finalização. Poderia ter feito só o nível 3. Mas ele preferiu
Fazer o Shungoku Satsu, que é o especial todo mundo conhece do Akuma, né? On the side of Shudo, if you ask me. Yeah, just to highlight, man, we're probably going to see it many times here, but that standing light kick confirmed. What the hell? Jogou muito de Akuma, hein? Contar, o Chuto tá... Chuto tá muito legal. Sumaki sempre usando o Esteira. Olha esse chute fraco, como pega de longe, velho. Pega a pontinha do dedão do Akuma, combina com tudo, encaixa tudo. Olha aí, mais uma vez o chute fraco fazendo a diferença. Aí o DCQ, olha lá. Shungoku Satsu. The hardest part about that, I love that demon. That was a great demon. Ooh, he's so excited. That was beautiful right there. As you can see, Shudo just making into tem que fazer isso mesmo, todo mundo tem que fazer essas gracinhas mesmo. Isso aí vende pra caramba, chama atenção, né? Todo mundo ganhasse, fizesse, tirasse uma onda assim, ia ser legal. Lógico, respeitando o oponente e tal. Tem de respeito, só. Vamos lá? Quem são os próximos guerreiros? The land of freedom, but not the free. The land of freedom. Representing Team Liquid, Nephew tá na área. Joga muito Nephew, hein? Recently tied for 5th at ECT and 3rd at CEO. Nephew recently decided to pursue Street Fighter full time. A dangerous man, Liquid, mesmo time que era do Knuckle Do. Nephew tá aí, tá todo de máscara aí pra se proteger. Ou ele pode estar um pouco gripado também. And his opponent, all the way from Japan, representing that Saishu Kansou Kumamoto, we've got Higuchi! Higuchi! Joga muito. Olha aí, música do Guile, essa é a música do Guile. Vamos dessa música é Ponta da Faca. Sharp's Edge. Ponta da lâmina. Yeah, let me highlight that smile from Higuchi, man. I know that smile was like, entrou com a minha música preferida do jogo, a música do Guile. So if anybody could weather the storm, it's definitely him. Yes. But Higuchi, man, that guy, it's a little. Será que ele vai de Guile? That's one of Momochi's original students. When you think about it. Yes. So the fact that he literally became a pro player in his own right, that's really hard to lá todo doído, tava lutando. Obrigado quem tá vendo aí. Obrigadão aí, cara. Obrigadão quem tá vendo aí com a gente. E será que vai de Guile? Pois é, né? Vamos aguardar aí. Será que ele vai de Guile? Vamos ver. Até agora eu não me recordo de nenhum desses aí que tá no top 16 jogar de Guile. Mas pode ser que eu me engane, como de costume. But the thing is, Nephew did come from the school of punk. Yep, and dealing with the guys like Knuckle Do, the Kabas for sure. Preemptive dive kicks is definitely what you're going to see. And preemptive reads on Higuchi's throw with jump strong is definitely going to be key here to score a knockdown and get the ball rolling here for Nephew. So yeah. Higuchi, though, he's just pretty much the iron wall, man. The iron wall. If you Olha guys lá, are in Higuchi chat, versus Nephew. If you like Nephew, and press Legal. 2 if you like Higuchi. And the one thing I really liked about Higuchi's Aí de gameplay Guile. in the last few days is Aí that de he's Guile a mesmo, person that is Alessandro. very hyperactive on defense. Guilão na área. Every time he's like sees that, okay, your turn is completely over and you're trying to steal a turn, I'm checking you. Até agora não teve nenhum look, então já tô gostando. Não, o look tá tranquilo pra mim. Que eu pego corda mesmo, assim, que eu fico pirado é o JP. Bison tá muito forte, cara. Meu Deus, tá horrível. Quem mais? O Luke tá honesto, assim, não tá... No 5 ele tava fora da linha. No 5 ele tava um absurdo.
I feel like he's the king of the standing fierce with Jury. So if Higuchi's familiar, he might slow down his offense there, maybe think twice in terms of throwing a stand fierce or a sonic boom, because that's what's going to set the tone for those random jump outs. Não, cara, não, assim... Depende muito do jogador. Se o cara fizer o jogo de magia, rise e tackle, ele fica muito apelão. Agora, se for um cara que queira atacar, tem aberturas. Tem aberturas legais. Agora, se o cara quiser ficar de longe, o Terry tá um dos melhores zoners do jogo. A magia dele é muito rápida. A magia média, ela vai até o meio da tela, mas ela tá muito rápida. Aí, a magia lenta, a fraca, né? Tá boa também. Vamos lá pra tela de campeonato. Nephew, sempre com a sua Jury, né? Contra o Higuchi aí, com seu Guile. A nossa alegria aqui, todos nós aqui gostamos muito desse personagem, eu particularmente. Até agora, melhor para o Nephew de Jury. Bom somersault. Bom Perfect Parry agora do Nephew. Tentou combar, não conseguiu no final. Agora sim. Tentou ali o drive reversal. E pressão aí no canto do Nephew. Meu Deus do céu. Chute médio abaixado. Trabalhando as magias agora, o Higuchi. Bom DP overdrive agora do Nephew. Achando boas entradas aí o Nephew. Não jogou direitinho com o Guile, o Higuchi, mas não é por causa dele não, é porque o Nephew realmente não tá deixando. Agora usando e abusando das magias. Tentou Drive Impact o Nephew. Minha nossa, vai doer. Especial nível 3. Obrigado quem tá vendo aí a nossa transmissão aqui do Major de Singapura. Super Premier de Singapura. Uma das etapas aí da Capcom Cup para a escolha dos finalistas para disputar $1 milhão. 1-0 para Jury, né? É isso aí. Super Premier. Vamos lá. Aí continuar com Guile. Olha aí, Guile Stand. Sharpened Sonic. Ah não. Sharpened Sonic. O nome dessa música. Olha, lindo combo. Pegou o soco fraco em counter. Emendou pro soco médio. E somersault. Agora tá um pouquinho mais posicionado aí o Guile, bora ver. Tentou overhead, tava ligadaço. O Nephew está melhor, hein? Higuchi agora melhorou. Bem o seu Guile. Opa! O problema é que uma entrada da Jury já era. Aí ela fica nessa pressão aí, ó. Já igualou o life. Impressionante a versatilidade da Jury. É incrível. Opa, vai doer. Vai doer. Muito bom. Vamos nessa. Bom agarrão. Bom overhead. Tentou o target combo. Olha isso, eu já peguei muito disso aí. Subiu no nível 1 pra cima. Conseguiu overhead, mas tava longe, não conseguiu combar. Agora vai doer. Agora não tem jeito.
Flame. Faz muito bem o trabalho, mas ai, minha nossa, vai pegar. Meu Deus do céu. Já pensou, né? Faz essa virada, minha nossa. Que é isso? Olha o life, metade do life. Aê! Higuchi faz seu pontinho. Uma rasteira média. Faz seu pontinho, Higuchi. The gambit is happening right in front of our eyes, guys. The rock, paper, scissors. Who's going to make the decision on shoot? We're gonna find out. Vamos nessa. So yeah, man, getting hit with a flash kick from guys. Aproximou com o chute médio. Conseguiu ali esse dive dela, é muito perigoso. Quando pega um hit, pega 20. Agora uma pressão incrível do Nephew. Bom somersault overdrive. Bem colocado. Tentou target combo. A nível profissional ninguém cai, né? A nível casual todo mundo cai. Target combo do Guilherme. A nível profissional ninguém cai mais. Bom gancho. Fala, meu amigo Lord Noob, tudo bem? Fica aí com a gente, tem muita luta legal aí, Lord Noob. Bom dia, meu amigo. E Vion, vim acompanhar essa CPT. Muito obrigado, cara. É o meu pagamento. Eu até acordei agora. Obrigado, cara. Tava com sono agora. Com a sua consideração aí, eu até acordei agora. Muito bem colocado, nível 2. Tá fazendo um trabalho direitinho aí com o Guile. Conseguiu. Galera, vamos pro último round. Quem ganhar agora passa. Higuchi bem com o seu Guile. Os dois pegaram a magia agora, um em cima, um embaixo. Opa, vai doer. Pode finalizar com o somersault, não preferiu não fazê-lo. Tentou no bazooka. Tá em burnout já o Nephew. Tá em burnout. Olha, conseguiu o bazooka. Conseguiu overhead. Minha nossa senhora, vai doer. Vamos ver. Qual vai ser? Olha isso. Pegou a pontinha do pé, finalizou com o especial nível 1. O meu barra da Jury, né, Lorde Noob? Ih, vai doer. Muito bom. Higuchi passa muito bem. Quero ver Guile, meu irmão. Quero ver Guile nas cabeças. Muito bom. Vilão bem posicionado. É brincadeira, meu irmão. Olha aí. Começou aí com a superioridade do Nephew. Guile bem jogado. Cara, o Guile bem jogado em qualquer Street Fighter é um dos melhores. O problema é conseguir chegar num alto nível com o Guile, sabe, Lord Noob? Ou seja, o cara tem que ser nível profissional para chegar a ter o poder mesmo do Guile. Qualquer jogo que o Guile entra, ele é forte. Mas depende muito do jogador. E tem boneco que carrega o player, né? O JP é uma prova disso. Quantos jogadores medianos aí estão jogando com o JP e estão sendo carregados pelo boneco, né? Porque o boneco é fácil, as magias dele são bem fáceis, os confirmes dele são fáceis. Vai fazer os confirmes do Guile, pelo amor de Deus, é muito chato. Os confirmes do Guile é tudo bem fino, exige muita coordenação. Olha aí. Nossa, esse combo que ele faz, finalizando com chute forte e especial nível 1, JP carrega demais, carrega muita gente. JP é o herói do povo. Quem carrega mais? O próprio
O DJ carrega também. Right here with the winner of Aí, a very olha o Higuchi aí. close matchup, we've got Shuto, and Shuto, I perdão. need to find out, what did you think of Nephew? He's been playing, you know, against Kaba. He's got Guile practice. How was it for you? Yes, maybe Nephew practice Kaba, Nako, and Rex. So I think maybe Acho que o this DJ já matchup carregou is mais. tough, but, Deram uma nefada nele, foi? this Eu não tô... matchup is, É o Higuchi Guile mesmo. is good matchup. So I feel confident. Eu vi agora em Higuchi, o cara chamou de Shuto. Today, Mago-san. So I can win. É mesmo? Sabia não. Thank you, Mago-san. Yes. Any message for your fans in Japan, on the world? You've got a lot of Guile fans. Any message to them? Please let them know. Maybe I win 2 times. I can get a qualify Capcom Cup. So I will do my best. Devolver o antiaéreo do JP? Nossa. Guile players, please watch me. Tava um absurdo, era o Amnésia, Thank you very né? much. O Amnésia tava um absurdo. Oh, okay. Well, I don't know. Agora não tem mais trade, aí o DJ não faz mais o pulinho de chutinho. Ah, entendi. ごめんなさい。O Amnésia continua nefado, は é. い、ガールに、ネフュー選手に勝てて、ご感想を伺ってよろしいでしょうか。ネフューはアメリカでカバとかナックルドゥとかレックスとやってるんでちょっと怖かったんですけど、なんとか孫さんのおかげで勝つことができました。はい、この大会で唯一のガイド使い、まだウィリアムズで残ってて、 O cara falou em japonês, devia ter falado em inglês. ファンの皆たち、 Ele falou, fala alguma coisa aí pros seus fãs aí ao redor do mundo, aí o cara fala em お願い japonês. します。 Tá falar inglês, fala inglês, 勝つ pô. とカプコンカップ出れると思うんで、ちょっと村長頑張りたいと思います。頑張ります。 Cara, bora ver, acho que vai... Não, acho que pode ser que seja mais cedo. Que hoje é só o top 16, né? Já deve estar no top 8 já. Já deve ter formado o top 8. O problema é que eles fazem muito comercial para valorizar, entendeu? Enrola demais. Devia ser mais dinâmico, né? Devia ser mais... Eu gostei desse último passado que eu fiz, semana passada. Eles estavam bem mais dinâmicos assim. Falta losers ainda. Cara, né? Lá são exatamente 1h23 da tarde, guerreirão. A diferença de Manaus para Singapura é exatos 12 horas. É 1h23 aqui em casa, então é 1h23 minutos lá. And that makes me super hungry. I am very hungry and very famished. So of course, I need to get some of that fuel, buy a pagoda. Pagoda! Somebody send já comer aí, on the já. drone Vamos já some of those comer. delicious egg rolls. Go get your bites. And of course, you 12h22, cannot é 1 hora get de diferença. mobile game action when you're fully 1 hora de fed diferença for pra nós Street aqui. Fighter Duel. It is a fan game, a mobile Tem game 2 that fuso horários if you haven't no heard of it. Brasil. RPG O horário de Brasília, que é o de vocês aí. Aí tem o horário de Manaus, que é chamado horário de Manaus e Buenos Aires, né? E tem o horário do Acre também. Acho que é o do Acre que é de Buenos Aires, se eu não me engano. Inclusive é fuso horário Manaus, inclusive, o nome desse fuso horário nosso aqui. Aí tem 3 fuso horários. Olha o tamanho desse país, velho. 3 fuso horários. Parece um país assim. Parece um continente o Brasil, né? Ah, agora é a parada. Eu vou dar uma pulada aqui no banheiro e já volto. Tá bom? Não saiam daí, por favor. Fiquem comigo, senão eu vou dormir. Vou cair aqui. Eu vou ali no banheiro e já volto, pessoal. Tem o de Fernando de Noronha também. Ah, tem o de Fernando de Noronha também. É mais à frente um pouquinho. Ou seja, lá em Fernando de Noronha são 3, né? É. Aí é 2h25, lá é 3h25 no Fernando de Noronha. É 1 hora a mais.
Eu vou aqui no banheiro rapidinho, pessoal. Com licença. Rapidinho. I ain't never scared, never quitting is the motto. Yeah, come on, everybody come alive real quick. Battle of the strong, survival of the fit. Take your best shot, hope you don't miss. A new challenger is among us. They can take it higher, they can take it much farther. Fast with the hands, E-Honda. Defend my legacy with strength and honors. The greatest ever. Come down, see, no way I can't reach this. It's a showdown, this is my arena. Yeah, hey there, I do this. Never feel loose. And when I get up in the game, y'all be improved. Voltamos aí. Obrigado por quem tá vendo aí o canal do Tom. É um prazer estar aqui com vocês nessa madrugada. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Valeu, Alan. Eu vou pegar a Fanta Caju. Já tomaram Fanta Caju? Fanta Caju. Aê. Pega uma serva daí, eu pego um refri daqui. Come on. Never break down. Feel it on the ground. Eles aumentaram Agora a parada foi séria. Eles aumentaram aí pra 5 minutos de novo, ó. Égua. Dando uma boquinha aqui que ninguém é de ferro, né? Para de tomar refrigerante. Ah, eu posso, cara. Aí vai acabar lá para as 10 horas da manhã, né, Lorde Noob? Até que a musiquinha do jogo é boa. É, rapaz. Aqui, ó. Esse Batman aqui é aquele que lutou com o Super-Homem. É, rapaz, eu dou muito minhas coisas, sabe, Lorde Noob? Eu já dei um monte. Pô, tá aí, uma boa tatuagem é do Batman, sinceramente. Eu dou, né, do verbo doar, eu dou muito os meus brinquedos, assim, brinquedo do meu filho. Aí, esses aí são os últimos que tava assim já
que eu já tinha separado já pra doar. Aí eu botei o Capitão América aqui. Capitão América aqui. Esse Batman aqui, que tem a armadura que lutou contra o Super-Homem. E esse é o Batman clássico. O Batman clássico da revistinha, roupa cinza. Mas eu vou atrás de mais. Tem mais boneco. Eu vou fazer um background bem legal. Eu tenho um Batman com essa armadura que minha filha adora. De hi-hat, às vezes eu escondo. Eu tenho também aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Nós somos bem parecidos em gosto, viu? Porque, ó, eu tenho um Hot Wheels famosíssimo. O Batman, o carro do Batman de 1989, ó. Hot Wheels, ó. Não empresto, nem dou, nem pra ninguém, ó. Aquele carro lendário do Batman, tá aqui, ó. E o carro do... Olha só, esse aqui é lendário também. Esse carro aqui é do primeiro filme Batman Begins, antes de ser pintado de preto. Esse carro aqui é uma raridade, velho. Esse Hot Wheels. Esses dois carrinhos eu não vendo, não empresto, não faço nada. É muito raro esses dois. Muito difícil você encontrar esse do Batman. Carro do Batman, né? Tá pegando no sono aí, Alan. Deixa de frescura, rapaz. Vamos nessa, vamos até o fim. Come alguma coisa aí. É, rapaz, difícil. Quando eu encontrei esse daqui, eu tava numa farmácia. Esse carrinho do Batman aqui, ó. Quando eu encontrei ele, eu... Eita, para tudo. Eu já tava saindo da farmácia, aí eu vi lá na prateleira. Aí eu vi que tinha... Esse carro aqui só tem o preto, né? Tem o preto dele. Mas esse aqui é raríssimo, que esse é antes de pintar, entendeu? Esse é quando ele viu a primeira vez esse carro aqui, ó. O primeiro carro do Batman antes de pintar. Cara, eu fiquei muito feliz, ó. Os dois foram emocionantes. Esse aqui também eu encontrei no mercado, num lugar assim, quase eu não vou, né? Aí eu encontrei lá, tava dando sopa, eu comprei. Olha que carro lindo, cara. Aquele carro de 1989, ó. Bonito. Isso aí tem aquele modelo cinza e azul, legal. Top 16 all the way to the top 8. Of course, I see Yipes and Justin Wong holding it down for you guys. Well, we just finished the winner side, but it's time to go to the loser side of things. That way we can wrap up so we can get into the top 8 side of things to see who are the first two. The Super Premiere. E eu ainda vou encontrar aquele que é mais raro ainda. Esse é raríssimo. É o carro. Aqui no Rio de Janeiro tem muito brechó. Eu sempre compro alguma coisa do Batman. Ultimamente só acho livros e HQs. Tô sem espaço para guardar mais coisas. Complicado espaço, né, Lord Noob? Aí a gente vai dando preferência para outras coisas, né? Eu tenho amigos que fazem coleção, eles têm problema até para guardar porque a mulher já não quer que eles guardem mais, acha que é besteira. Complicado. 2022 Evo Champ Kawano! Olha aí, rapaz, Kawano. Pelo menos tá com cabelinho penteado. Ele vem, parece um robô, né? Olhando pra câmera. Yeah, olha lá. Veio com a música do Akuma, hein? Ele entrou com a música do Akuma. We don't want him before or in the future. We want this man now. Now, man!
Nauman. Joga muito, né? O Nauman. Eu tô torcendo pro... Eu torço legal pra qualquer... Eu torço legal, assim, eu tenho... Minhas preferências, assim, é o Higuchi, né? Que joga de Guilin. Se ele chegar na final, não sei não, hein? O Zen acho que tem mais chance de ganhar. O Zen tá jogando de Bison muito bem, nossa senhora. Obrigado a todo mundo que tá vendo aí. Gente de madrugada aí. Tamo junto, galera. A gente dá um jeito, come um pouquinho aqui. Toma um refre. Tian também, esqueci dele. He gets first place, second place, top 3 in general. Like I said, EWC finalist, $100,000 in the pocket. Man, that's a big money. So if you guys think Kawano's gonna take it, press 1. If you think Nauman's gonna take it, Ken, press 2. But I really do think Punk the God is the weatherman of Kawano. If Punk the God thinks Kawano's going to do well today, he actually does really well today. It's an interesting tale, and it actually happens every single time. Yeah, they're all homies, but people that don't know, man. You know what I'm saying? No language barriers there. Those guys hang out. But that's here nor there. We're going to have a great Shotokan match. Akuma versus Ken, Kawano, Nauman. Akuma versus Ken, vamos nessa tela de campeonato. Like, what do you think? What do you look for here? Well, you just gotta watch for Falando aí com seu Akuma. Já começa com seu chute médio. Opa, boa entrada agora do Nauman. Bom agarrão do Nauman. Tentou o time que eu vi. Tentou o chute médio. Quem alcançou foi o soco forte. Dois personagens até assim... O Ken eu acho acima da média, né? O Ken eu acho ele um pouco acima da média, sinceramente. Ele é um personagem que eu vejo assim, acima dos Shotos, assim, pra mim o melhor é o Ken, com certeza. Ele e o Luke, né? Porque o Luke também tá um monstro, né? Mas o Ken eu ainda acho melhor, sinceramente. Ken, muito bom. Leva o primeiro round, o Kawano. O Akuma tá muito bom. O problema é o life do Akuma, né? Você tem que se manter atacando o tempo inteiro. Opa, Shoryurepa. Bom Perfect Parry agora do Akuma. Tá muito bom esse dois chutes dele, giratório. Deixa você plus, né? Muito legal. Olha essa mão de voadora do Ken, finalizando com Shinkun Jirai Kyaku. Boa rasteira. Kawano aí tentando aí apertar no canto o Ken, mas agora conseguiu uma abertura, vai doer. Não conseguiu. Poderia ter finalizado com o especial nível 1. O Akuma não tem pouquíssima vida. Agora tá em burnout. Tá em burnout. Opa! Soquinho fraco salvou agora a vida do Nauman. I do think if he did the Adam and Flame a little bit farther, it might have hit the stand jab. You know? Chutinho. Tem da magia, overdrive. Oh, it's good. It's a really great move, especially if it's fraco. it's a guarantee full combo at that point. Magia. Chute médio pegou, soco médio, Adamant Flame. Olha lá. Subiu. Tatsumaki Zanku Kyaku. Especial nível 1 para sair do perigo ali do canto. Agora é a hora do Nauman. Bom crosscut, muito bem colocado. Então na aproximação com o drive rush. Chutão muito bem colocado. Olha lá, vai doer, hein? Agora não tem jeito. Vai doer. 1-0 Kawano.
trying to avoid. I don't need. To be honest, he's looking for a spot so he could go for a whip Aí, punish. 1-0 Cauano. Kawano's just meeting him halfway every single time. Every single time. And you know, when you think about Difícil, hein? kick range, obviously Difícil a vida do Nauman. Cauano é muito bom, cara. Absolutely, absolutely. Right? But the thing is, the walk speed of Akuma is just too good. Too good. But you know, you see the little nuances from Nauman where he just walks forward and he just ducks. He's waiting to block or anticipate a Cara, Drive Impact, sinceramente, é uma mecânica que acaba com a minha vida nesse jogo. Eu não tenho reflexo para reagir, cara. Eu tenho amigos que reagem muito bem ao Drive Impact, né? Mas eu não tenho toda essa reação. Eu sofro muito com esse fundamento. Muito bom. Agora 7 pontos para Cauano. Complicado, né, Loja Noob? Opa, Perfect Parry também. Eu sofro muito. São mecânicas muito refinadas, né? Muito finas, né? Como eu falo. Complicado, nossa, que de novo, agarrar de novo o Cauano. A metade do life já o quebra. Pô, cara, eu confesso que eu também. Confesso que minha vida seria muito melhor nesse jogo se não fosse Drive Impact. Sinceramente, olha. Oh man, has a tough ass right here. Look at that stand light kick. It's not getting that drive rush right there, but we're getting. Ela é uma mecânica quebrada já de qualquer maneira, né? Nossa, vai doer. Vai doer porque é o Akuma, né? E é o CA. Olha só o life que vai tirar isso. Meu Deus. Ela é uma mecânica quebrada, ela quebra o jogo. Essa é a verdade. Ela é simplesmente uma mecânica que quebra o jogo. Você não pode mais fazer. Olha, chute médio. Ganha a partida com chute médio várias vezes ali. Ela é uma mecânica que quebra toda a estrutura do jogo, né? O Akuma não tá perdendo tanto HP assim, não. Não sei que era pior? Você acha? Eu acho 6 pior, olha. Às vezes é a percepção, nossa percepção, né? O dano do Akuma é bom também, é. Não, o Akuma tá bom, cara. O Akuma tá bom. O problema é que eu acho que ele tá perdendo mais sangue. Eu tô achando o sangue dele menor. Acho que é porque o pessoal com esses mix-ups infinitos, né? Com Drive Rush, de repente o life dele vai embora. Se você fizer uns 2, 3 combos de Drive Rush, 2 combos de Drive Rush, ele morre. 2, 3 não, 2 combos de Drive Rush, ele morre. O cara que tá de Akuma, ele tem que se manter atacando. Se ele quiser defender, ele tá lascado. Ele tem que se manter assim, ó, tá vendo? Ó. Olha lá, assim ó, pra cima, agarrando, dando porrada, assim o cara tá lascado. Bem que ele tem esse chute médio aí, ó, chute médio, então o chute médio dele tá sensacional, o alcance tá muito bom, o chute fraco também tá muito bom, tá com um alcance maravilhoso. Dá pra cancelar em Drive Rush. Chute fraco, tá? Definitely got to look into it more, man. I mean, I have been on the Bison side of things, so I haven't played Ken and Akuma, so personally I have to look into it. But man, it looks a little rough, man. If he don't get the lead going, or if he gets to run Tatsu for the corner pressure early on, yeah, it's definitely tough. But I think we are ready for our next match. But before we get to that point, oh no, we got some time to prepare. Okay? You know what we're gonna see later? Não perde, não perde. Marca pro Bison pra onde vai o live do Akuma. Alan, tu tá com sono, tu tá esquecendo. O alcance do Akuma tá bom demais de todos os botões. Cara, o alcance do soco forte dele tá um absurdo. Alan, eu não entendi. Escreve de novo, acho que tu tá com sono. Tu não tá conseguindo escrever direito. Não perde, marca o Bison pra onde vai o live do Akuma. O live, eu acho, né? Ah, sim, o Akuma contra o Bison é brincadeira. O live do Akuma vai que nem água. Água no deserto. O Drive Rush, você falou também, Lord Noob. Esse Drive Rush também é caos. Cara, eu acho ele muito pior que o V-Trigger. O V-Trigger, cara, você estourava, entendeu?
todo mundo tinha a oportunidade de pensar, tinha tempo para pensar, para fazer os ataques, as defesas, entendeu? Olha o Chris Wong aí. Mr. Consistent last year, he was your second place finalist at Capcom Cup. Acho tão engraçada a cara do Chris Wong, ele parece assim, meio assustado, né? Muito engraçada a carinha dele. Ó, carinha assim meio de assustado assim, ó. Né? Assim, ó. Muito engraçado, cara. Parece ser gente boa demais o Chris Wong. Eu vi o Bolado fazendo um vídeo com ele jogando do lado dele assim, né? Jogando, né? Ele chamando Chris Wong super. Exatamente, perfeitamente, Lord Noob. O live, né, Alan? Entendi, Alan, entendi. Você não começa com V-Trigger, já inicia o round, a galera já com fumaça verde é fogo. É complicado. Você já começa full power. Eu acho que essas barras é uma coisa que tinha que ser conquistada. Concorda? Concorda? Imagina se você começasse o Street Fighter V com 3 barras de super já. Tá me entendendo? É mais ou menos isso que acontece no Street Fighter 6. Tem o Chris Wong, tem o Xian, tem o Higuchi, tem o Gashikun, tem Xian, já falei, tem o Kawano, entendeu? É mais os asiáticos mesmo, mano. Last year, and he won that one. I think did he beat Mena? Is that the one that he beat? Okay, Mena, and I mean he was the finalist pretty much. O Chris Wong vai de Akuma. Yeah, definitely got second place. Desse kill é o chinês, né? Muito bom. Tela de campeonato, galera. Olha o King também tá aí, né? Verdade. Então vamos lá, galera. Vamos ver essa partida aí. Vamos ver juntos. Boa entrada do Oil King. O Oil King já era esperado ele pegar o seu Rashid. Olha que alcance. Essa rasteira média vai doer. Olha aí, é isso que eu falo, ó. Uma rasteira média. Hot Dog também tá. Ah, o Wind Walker, é verdade, eu não vi ele jogar. Deve estar na loser, né? Tem Rich e Takeuchi. Maravilha, Lord Noob. Obrigado, cara. Tá aí, tá todo mundo aí. A galera boa mesmo. Vai ser uma grande final. Tá na losers, é isso. Isso que a gente não viu eles ainda. Primeiro round vai para Oil King. Boa entrada agora do Akuma, do Chris Wong. Tentou ali o... Toda vez eu quero falar Demon Flip, mas é Demon Raid agora. O Demon Flip é Demon Raid. Demon Raid. Olha que coisa linda, finalizando o especial nível 1, sensacional. Segundo round, mandou na tela o Akuma. Demon Raid. Não tem a Raid que a gente faz de um canal pro outro? Não tem? É R-A-I-D. R-A-I-D. Mudou o nome, é. Demon Raid. Raid. Ao pé da letra é Raid. Boa entrada do Akuma, finalizando com rasteiro o combo. É R-A-I-D, Raid. É Demon Raid. Mudou. Eu também tava chamando de Demon Flip. Aí eu fui ver o nome dos golpes. Aí mudou pra Demon Raid. É isso. Exatamente, Lord Noob. Cadê o homenagem punk dos outros americanos? Não sei, Alan. Eu não sei se eles já perderam, tá? Não sei se eles já perderam ou se não foram, né? Porque é Singapura, né? Singapura é mais difícil. Akuma 1-0. É a cara de assustado do Chris Wong, é engraçado. 1-0 pro Chris Wong, assustado que nada. O homem tá muito esperto.
Loving that jittery movement there from Chris Wong. It always looks like he's gonna stick a button out, right? When he's just moving like that so fast. Shout out to the levelers. Tentando ali o chute médio. Tentando aí achar uma entrada aí o Oil King. Pressão do Akuma pra cima dele. Bom agarrão do Oil King. Pressão agora no corner. Massacrando as barras do Akuma. O Oil King tentando uma aproximação. Os dois aí tentando uma entrada. Olha, tá vendo como é? Street Fighter se resume a isso, ó, tá vendo? Ai, conseguiu. Cada lado querendo uma entrada para enfiar o Drive Rush. É praticamente isso. É um jogo bonito? É. Mas essa mecânica do Drive Rush, ela ficou imperativa, entendeu? A mecânica do Drive Rush, ela ficou imperativa. Você pensa 90% do tempo nessa mecânica do Drive Rush, correto? Encaixar ali uma rasteira para poder emendar o Drive Rush. Olha, todos eles, os dois estão querendo isso, ó. Presta atenção. Ó, tá vendo? Rasteira para emendar o Drive Rush, aí H, faz alguma coisa. Muito bom agora. Está em 7 points. Está em 7 points. O Chris Wong. Isso deixou o jogo repetitivo. Entende? Deixa o jogo muito repetitivo. Aí a gente fica um pouco. Eu tenho amigos que estão na classe Master com 1800 AM, se dando super bem, mas já enjoaram. Infelizmente. Já enjoaram, porque ele fala assim, pô, não muda, é só isso. Olha aí, rasteira média e Drive Rush. Praticamente é isso. Ó, aí agora um ou outro vai ficar esperando para dar o Drive Rush de novo. Mas é a mecânica, né? Todo mundo tem que se adaptar a essa nova realidade. Eu não gosto de ficar falando do jogo novo, né? Eu não gosto de dar uma de hater. Mas é o que a gente tá vendo aí, olha aí. Então vou ter que dormir. Obrigado, Alessandro. Eu te agradeço de coração aí a sua companhia aí, guerreiro. Obrigadão mesmo. Nós vamos continuar a missão aqui, tá bom? Obrigadão, Alessandro. Até a próxima. Boa noite. Tentando aí uma brecha. Já está. Opa! Já está em 7 pontos Chris Wong, hein? Vai mandar o socão no pau da venta. Aproximou. O soco médio do Akuma tá perigoso, né, cara? Olha, conseguiu o cross-up. Gastou cedo, né, Lorde Noob? Agora vai sofrer aí no canto, bora ver. Agarrou muito bem. Ih, vai doer. Vai doer, um abraço. Tchau. São muito educados, né, os orientais. Sempre se cumprimentam. Algumas exceções, né, mas todos são muito educados, né? São muito... É cultural, né, cara? Educação é cultura, né? Did a great job throughout this whole tournament, but he is back to the spectator side of things. Let's see the replay for anybody that missed it. I mean, full control, Chris Wong, man. Yeah, it was a good start with Oil King with the whiff punish and everything, but then, like you mentioned, Chris Wong with the control. O Oil King tava concentrado hoje não. Ele é bom, né? O Oil King é bom. Cara, esse jogo tá muito traiçoeiro, cara. Diferente do povo norte-americano, cara. O ocidente tá todo podre, né, Lorde Noob? Isso é tão delicado de conversar, mas o ocidente tá todo podre, cara. A educação tá passando bem longe, cara, ultimamente. Aqui no nosso lado do planeta, sabe, bicho? Tá uma coisa absurda. Respeito aos mais velhos, coisa da minha geração, né? Quando eu era jovem. Respeito aos mais velhos, respeito aos seus pais, né? Tá tudo indo por água abaixo aqui no ocidente, cara. Acabou a empatia, sabe? E sabe por quê? Porque não tá se trabalhando a educação nos jovens. Você não educa uma criança, um jovem, na sua adolescência principalmente,
que é uma fase muito difícil na vida de qualquer ser humano, ele vai crescer um adulto mal educado, pô. Ele vai crescer um adulto mal educado, simplesmente. Tem que trabalhar. A adolescência é uma idade da programação. Tudo que você aprender e formar no seu cérebro, o nosso córtex pré-frontal, falar um pouquinho agora de anatomia, né? Que é minha área. O nosso córtex pré-frontal, que é a parte da frente aqui atrás da testa. Atrás da testa aqui tem uma película fininha chamada córtex pré-frontal. É ela que é a responsável por a gente estar olhando aqui nessa tela para esse computador. Ela que fez a humanidade evoluir, né? Se eu não me engano, só os humanos que tem esse córtex pré-frontal. Depois eu vou ver direitinho isso aí. Então, o que acontece? Ele só é totalmente evoluído até os 24 anos. Tá entendendo? Então, a infância e adolescência, até os 24 anos, é uma fase de formação do teu caráter e personalidade. Entendeu? Então, por isso que é tão importante os pais, entendeu? Os professores, tudo é importante, cara. Com 24 anos só é formado o nosso... amadurecido, né, o nosso córtex pré-frontal. You know what I love about the duel? What's up, brother? Right? It's just that, like, you know, I played a lot with Bison, and Bison was carrying me through that. I heard once you unlock that character, com certeza. So if you want to find out, a escola tem papel fundamental na criação. Sim, Lord Noob. Speaking of Bison, é isso aí, cara. Vou dar uma pesquisada nisso aí. Por que hoje essa galera que quer dominar aí, por que eles dão tanta ênfase pro adolescente? Porque eles sabem que são pessoas que ainda não têm a personalidade formada, entendeu? Estão em formação ainda. Olha o Andy Walker. Música do Ed. A escola tem que ser tudo neutro. Hoje em dia não é assim. Complicado, cara. Eles só querem puxar para um lado. Não vou nem entrar muito em detalhes, né? O emo revoltado. Esse cabelão aí, se ele desse uma amarrada, né? Mas eu acho que é porque ele quer ele usar o estilozão do Ed, né? Tem um cabelo assim na cara, né? É complicado conversar sobre isso. A gente acaba até correndo o risco de cair lá por causa dessas coisas, entendeu? Difícil, hoje não dá pra falar nada que nos interessa. A internet... Poxa, o Ed poderia ser mais forte desse street, hein? Cara, eu acho o Ed muito forte, viu, Lord Noob? Eu acho o Ed muito forte. O problema é que ele tá bem mais difícil, né? Ele tá bem mais difícil. Tá bem... Ele tá assim, bem técnico, né? Nossa. O Ed no Street Fighter 5 era pra pessoa que queria jogar, mas não era tão técnico, né? Você poderia ser técnico em outras coisas, mas na execução dos golpes você não precisava ser tão técnico. Ele foi, na verdade, o teste pro controle moderno, né? O Ed. No 5, o Ed na 5 era forte demais. Tu é doido, mano. O Ed, eu vou mais além um pouquinho, Lord Noob. O Ed é o personagem. O Ed do Street Fighter 5 é o personagem que eu mais me diverti na minha vida jogando. Ele tinha tudo que Ryu, Ken, esses personagens que eu não consigo jogar porque eu não sou técnico. Ele tinha tudo isso de uma forma facilitada. E muito bom, os mix-ups dele eram muito maravilhosos. V-Trigger 2 dele, nossa. Eu sou completo fã de carteirinha do Street Fighter 5, cara. Tinha o Ed, tinha o Guile, muito bom também. Né, mas o Guile poderia ser melhor. Eu acho o Guile do 6 bem melhor, né? Agora você me ganha fácil.
Agora você me ganha fácil. Vamos lá de tela de campeonato. Hot Dog com seu Bison. É difícil, hein? Mas é o Andy Walker, né? Um dos melhores Eds, se não o melhor do mundo. É que minha conta foi hackeada. Ih, rapaz. Ah, rapaz, agora que eu tô lembrado, tá em thumb, né? Foi hackeada, foi, Lorde Noob. Vamos nessa aqui, vamos dar uma olhada aqui nessa luta. Aproximação aí do Andy Walker. Chute. Muito bom. Psycho Upper Overdrive. Apertando no canto. Conseguiu uma boa entrada. Plantou a bomba. Essa luta promete, meu irmão. Perdeu, tá fora do campeonato. Vai voltar pra Inglaterra. Vai pegar o último avião do Singapura. O Andy Walker. E perder já sabe. Boa aproximação. Conseguiu. E como Psycho Upper no final ganha o primeiro round. Psycho Upper médio. Tem 3 Psycho Upper, o Ed. Versão fraca, média e forte. Olha esse combo, coisa linda. Acho que o Ed vai ganhar. Pelo Andy Walker, né? Que o Bison tá melhor que o Ed, na verdade. Assim, eu, na minha humilde opinião. Mas por causa do Andy Walker, acho que o Ed vai ganhar. Demais, demais. Muito boa entrada agora do Andy Walker. Tentou. Psycho Crusher vai doer. Psycho Chamber. You underestimated me. Pensa, já era. Hot Dog foi jogado pra cima. É de 1 a 0. Caixão, né, no Lorde Noob? Mano, o Hot Dog tá pra dormir na cadeira. A gente tá de madrugada aqui, o Hot Dog tá pra dormir. Vamos ver agora. Olha aqui, Perfect Parry agora do Andy Walker. Joga no pad, meu amigo. Galera, tudo de hitbox aí pra maximizar. E ele só no padzinho de Street Fighter 5. Boa entrada. Olha o Perfect Parry de novo. Mas agora foi melhor para o Hot Dog. Hot Dog tentando ali uma abertura na guarda do Ed. Olha, Perfect Parry mais uma vez. Ele tá muito bem no Perfect Parry, o Andy Walker. Muito boa entrada, vai doer. Aproximou muito bem com o Kill Rush. Nossa senhora, vai doer. Que é isso? Vai doer. Que combo lindo agora, galera. Esse combo aí tem uma dificuldade incrível. Dificuldade muito boa. Entrou ali o chute médio abaixado. Como ele usa só os braços, né? A galera não sabe. Mas como eu jogo de Ed. Ó, ele usou de novo o chute médio abaixado. Pra chute médio de pé, na verdade. Pra aproximar no Drive Rush. Ele já tá em 7 points e vai finalizar. Acabou. Andy Walker joga muito. Olha lá, o trollinho. Jogador raiz de videogame. Jogou muito, deu nem T-bag no Hot Dog, você viu isso? Nessa hora acho que eu tava olhando aqui pro teclado. Deu T-bag no Hot Dog, foi? Deixa eu ver aqui. Vai dar o replay aí, bora ver. Parzova, você foi 1 a 0. Mirror match. You know the crazy part about the mirror match, right?
Because people talk about how Momochi doesn't lose the Ed Mirror match. Acho que gosto do aqui do Outback. Ah, tá. Yeah, so I'm Bora really ver. looking forward to see that because you know a lot of E people tomou o put grab. Lashar as the best Ed player, the person that's going to win the tournament. But now we talked about how ending Walker. Bora ver esse final. He's the man that can beat any player in the world. Na verdade, às vezes a gente pensa que é Outback, mas na verdade é a movimentação deles, que eles ficam assim, ó. Tem alguns que ficam se movimentando assim, bem rápido. E acaba a gente imaginando que é o Outback, mas não é não. Deixa eu ver agora. Ó, tá vendo? Eles ficam... Parece o Outback mesmo. Mas, na verdade é um joguinho neutro deles. You're throwing me out of my game. That's the button I like to use. And what's beautiful is all of these beautiful matches, but we're gonna get more beautiful matches. O Dai faz muito isso, né? O Tokido também fica baixando. Ele não fica direto, senão seria o T-Bag mesmo, né? Mas tem hora que eles ficam, dá uma baixadinha assim e volta. E tome comercial. Agora eu não vou desligar não. Vamos lá, vamos juntos. Agora é Takeuchi e Fenrich. Takeuchi é pancada, hein? Olha, esse é o tipo de jogo que só presta lá no Japão, ó. Ele nem vem aqui pro ocidente, esse tipo de jogo aí. Muito difícil, só se você mandar pedir, alguma coisa assim. É um jogo de investigação, eles adoram esse estilo lá. Com muito texto. Ó, tá vendo? Investigação. Aí conseguiu encaixar as evidências. Gosta também? Gosta também? Eu não gosto que é muito texto, muita conversa só. Se não fosse isso eu até gostava também, mas é muito texto. Ó, também estão fazendo as provas, né? Juntando as provas, ó. Aí fica pesquisando e tal. Pesquisando na área, na cena do crime, né? Da conversa não, a conversa é chata. Inclusive tem um estilo de jogo que é só baseado na conversa, né? Você não faz ação quase que nenhuma. Não faz ação. É o Telltale, né? Escreve assim: Telltale Games. Telltale Game, né? Que ficou famoso, ganhou o melhor jogo do ano. Foi o primeiro Telltale Game, que foi o... Era novidade, né? Aquele Walking Dead. Ganhou o melhor jogo do ano, Telltale Game. Aí tá aí. Ace Attorney, é esse jogo aí. Um com a minha filha, beleza. Aí teve vários. É, rapaz. Eu tenho um jogo que eu tô doido pra jogar, mas tô sem grana pra comprar. É o... Como é, rapaz? Space Marine 2. Cara, tô doido pra jogar esse jogo, cara. Space Marine 2. Space Marine 2 é o bicho, cara.
caríssimo, né? 349. Tudo aumentou, né, cara? Obrigado aí quem tá vendo aí a live com a gente. Brigadão mesmo. Nessa madrugada aqui com o Tom. Caiu o Lord Noob. Quem tiver mais aí, dá um alô. Já voltar. Vamos ver as próximas lutas. Mais uma hora, 2 horas já acaba. What is up, everybody? We are back with the top 16. Super Quero voltar a jogar a FIFA, mas tá caro. And my name is Justin. Cara, então, MMO, é? The matches have been insane, especially the last one ending Walker. É pra jogar cooperativo, é? Ah, então já não gostei, tá vendo? Já não gostei. Foi até bom tu me falar isso. Eu não gosto muito de MMO, não. Eu acho muito caótico. Muito de gente e tal na tela, doidinho. Eu já não gosto de fazer aquelas missões de Destiny, tá ligado? Eu não gosto de fazer aquelas missões de Destiny, que é com outras pessoas e tal, fico doidinho também. That is a perm. He's got boy band looks. Tipo MU, entendi. Is that Blue Steel? Olha o Takeuchi aí. É, meu amigo. Há uma escova. Esse cabelo não tá precisando de uma escova, não. Ele tá precisando de uma escova e um creme pra pentear, meu amigo. Pelo amor de Deus. O que é isso, velho? A gente fica reparando nessas coisas depois que a gente é pai, né? Depois que a gente é pai, eu vivo falando com meu filho pra ele pentear o cabelo, não sair, não andar jogado, né? O homem tem que andar arrumado, limpo, cheiroso, né? Aí, ó, cabelinho arrumado, olha aí, ó. Wow, he had a stick holder. Is that Goichi? Trancha da Shopee. Anime represent. Dang, a stick holder. Falando com todos aí, o Chris Wong ali, sentado. Fenriti, do Japão. Aí a gente fica prestando atenção nessas coisas, quando o cara tá meio cabelo despe... Antigamente eu nem via isso, ninguém nem... Geralmente quem nota mais são as mulheres, né? As mulheres notam se a mulher tá com o cabelo despenteado, tá com um sapato assim, assado. Geralmente são as mulheres, né? Que tem essas comparações ou então percebe esses detalhes. Aí depois que a gente vira pai, a gente fica prestando atenção nessas coisas também. That was so cool, man. Shout out to the homies just pulling up, man, from all sides of the world, just having fun. These are the moments where, you know, a lot of people do watch, so why not just show your personalities as well, man? So big ups to... Eu sou pai de uma menina, tinha visão com essa questão de limpeza, a arrumação mudou mesmo. É, pô, muda muito. Who's on the stage? John Takeuchi versus Fenrich. That is going to be a Slobberknocker. Fenrich, of course, used to be a JP player, but found his comfortable zone with Blanca. A lot of layered offense, just as we've known Fenrich for many years in multiple games. A lot of mix in general, right? And, you know, we got to give a big shout out to MenRD for putting Blanca on the map in Season 1, because after that, it really caused Japan to cause like this exploration of all these Lightning Beast setups, right? Literally, it was a period of time where like every like X clip. Vamos ver quem serão os próximos guerreiros aí So I love the fact that Blanca a is still lutar. being actively played, especially in Japan. You know, obviously maybe Rashid versus Blanca. Takeuchi vai de Rashid. Mais um Rashid, a galera muito Rashid, né? O japonês gosta de Rashid, na verdade. Is literally a Rashid main since Street Fighter 5. Obviously, he played Cody a little bit towards the end of 5, but the thing is, once Rashid came back in the 6,
That was the character, his spirit character, I would say, right? So if you Todo guys jogador chat, bem press 1 if técnico, you né? think John Takuya Eles is gostam gonna take muito, it, né, o or press japonês. 2 if you think Fenrir's gonna take it, because remember, don't forget. Eu não vejo muito japonês jogando com Aki. Aki é bem técnica também. We're practicing literally before this match happened. Vamos lá então, tela de But campeonato. what I want to touch up on that, like, does it really matter if you're getting warmed up? Because Nemo's a different beast in terms of his approach, right? Maybe, I wouldn't say reckless, but more aggressive than usual. Fenrich, I feel like he picks his spots a little more... Rashid. A little bit spots. You know the thing The about turbulent what's wing. really good about Fenrich's style is that he lands so many Contra forward o medium elétrico kicks Blanca. at the punish counter button. Especially when you're trying to reach and teach. That's the punish he starts Vamos out with. nessa. It's going to hurt. Just, Takeuchi very versus mindful here, John. Take Fenrich. hyperactive here. Yep. O seu I'm not gonna say Blanca too scrambly, but when he does end up in those conseguiu situations, he'll combinho be com ready. Electric Thunder. Yeah, okay. Because you always got to be high pace with Rashid. Yeah. That makes sense. Rashid's high pace, loves the scramble. Pressionando. Look at that. Mais um agarrão do Drive Blanca. rush throw right there. Get the little hump, get the block string right there, strike throw. Ooh, standing heavy punch. A little bit too far though. Tentando aí uma reação. I like that from O Fenrich. Takeuchi. Trying to back off, take his time, mount his offense. He can build that meter slowly but surely, putting him in that level 2. Look at this. Look at this close range battle. Um agarrão do Takeuchi. Because of that, the punish counter Tentou throw mais um agarrão, tava ligado o Fenrich. Bom, perfect parry. Yes, Like that. Takeuchi fazendo a pressão ali pra cima do Blanca. Massacrando a defesa do Blanca. Um agarrão. But it was a throw. Great job on that part. Was ready from that range? He was, and he has a level 2. He has a level 2. Does he gonna throw OD whirlwind shot? No, he's Tentando gonna a just magia. wait. No, a little bit Magia too close to overdrive. do OD whirlwind shot into level 2 though. But we got activate Ativou o lightning beast especial here. nível 2. Aí não teve jeito. Takeuchi muito bem nesse round. Bora ver. Já tem bastante especial nível 2 o Blanca. Olha, vai doer agora. Vai fazer o mix-up do Blanquinha Chan. Hits hard, hits like a truck, and that combo wasn't even done yet. Yo, shout out. You see the Pow Pow Cafe? Shout out to Joe doing his own whirlwind shot. E vamos nós. Bom perfect parry do Takeuchi. Oh, the base bait. That What was a way to set him up. Yeah, that was sick bait. The way it looked like he was going to go for a throw right after that whip. Did. Okay, do we activate? No, we don't even need to activate. We get the plus range. We're going to try to steal the round without spending any bar because look at that drive gate. He is Que round agora do Takeuchi. Super at that point. That's a waste of a skill. Vai Doesn't even matter at that conseguir ganhar esse round muito bem. What's going on? So what a truck at? Mix-up do carnaval, né, Lord Noob? I mean, these are two aggressive characters. You know, I feel like Fenrich is doing a better job in terms of neutral, but Taikuchi's offense, though, has been insane right here. Speaking of offense, Desert Yassar, Summon the Storm. start. There it is. Push away. Yep. Wow, what a way to set up the delay, but no bite from Fenrich, Makes the throw. The win's right there. as he should. Oh, found the pocket. We out. Nice. Perfect parry electricity. Didn't press a button afterwards, though. Speaking of perfect parry, we got another one. Hard knockdown. What a setup. Wow, holding up back, trying to hit him with that Boa ball. entrada do Blanca. Standing heavy punch. Ativou activate nível right here. 2. Let's go. He has so much drive gauge. Nice bait. The Bom agarrão. second E one to get the counter. punish counter throw. Hard knockdown. John Takuchi not being a little more wise, not waking up with that parry. Que pressão do Blanca agora. Olha, Do you think he took funcionou. it on purpose, maybe? Probably thought that Fenrich was going to go for the same setup. Vai doer. Apertou o botão. Foi apertar o botão, já era. Oh, look over there, the CAG boy. Já reparou? Ele não chega a 50 segundos. Não. É muito rápida. Olha, Lord Noob, eu fazia FT5 no meu canal há muitos e muitos anos já. Desde quando eu abri meu canal em 2017, vai fazer quase 10 anos já. Daqui a 3 aninhos, né? Quase não, daqui a 3 aninhos faz 10 anos. E as FT5 no meu canal, elas duravam 25 minutos. Quando ia rápido era 22, 20 minutos. E quando demorava um pouquinho mais era 30 minutos, 35 minutos. Às vezes ia até mais, já chegou até aí 40 minutos. Uma FT5. Hoje as FT5 no meu canal, elas estão chegando a 10 minutos, velho. Muito rápido, muito rápido. 10, 15 minutos. That would be cool. Muito rápido, cara. Because that would be a great Oki situation. The level 1, does it hit back as well? No, it's always front. It has to be during Lightning Beast. Oh, I see. Okay. Good to know. I learned something today. Oh, get slapped across the face.
O Fenrich já está em 7 points, pode ganhar agora. Coisa de louco, né? Tá touchdown puro. Olha, conseguiu um bom perfect parry. Vai doer agora esse ataque do Rashid. Great Desert Storm. Grande tempestade do deserto. Olha aí, tá vivo o Takeuchi. Oh my god, Fenrich with the lightning beast. You know it's going to activate soon. But from what? Standing heavy punch or OD electricity? Or Takeuchi might not even give him a chance. Wow, what a boa entrada. Takeuchi agora querendo finalizar com a pressão ali no canto. Ah, wait a minute. Wait a minute. Ele fala, espere um minuto. Wait a minute. But didn't get a chance to use it at all because he got mauled by Rashid 1-to-1. I like he kept it tight, right? Like no choice of like messing up his meaties or anything like that. No trades. He wanted to make sure that was over with. Even if he had to grind it out, every vamos nessa. 1-1 agora. Takeuchi empatou. Abalou, né? Boa noite, Rick Travers. Live essa hora, Rick Travers. É a CPT da Capcom que tá acontecendo em Singapura. Aí é 12 horas de diferença. Pra eles lá são 2h21 da tarde de domingo já, né? E pra nós aqui ainda é, aí onde você mora, acredito que seja 3h21, né? Olha, tentou overhead ali, o Fenrich. Conseguiu um bom Sky High, bom agarrão. Conseguiu uma boa entrada agora o Blanca. Vai doer, vai doer. Match point mesmo. Let's see what Takeuchi has to say right here. Using the rail one-shot trade to stay in jam. Ooh, get off of me! Slam it to the ground, but we throwing out OD Mixer. Double hand jam, there it is. Great Desert Storm. The delay, no technical here for Fenrich, but he takes bom agarrão. Takeuchi é valente, tá indo pra cima. Já está em 7 points. O Fenrich. I feel like that level 2 was completely fine, but Fenrich, look at the drive gauge. It's so low. Good check, but didn't have enough charge for the Blanca ball there. Os caras estão no futuro, né? Exatamente. Primeiro fuso horário é o do Japão, né? Por isso que é a terra do sol nascente, né? Como no mundo do fuso horário é o lugar que primeiro o sol nasce, digamos assim, né? É o primeiro fuso horário do planeta. Por isso que é a terra do sol nascente. Aí de lá pra cá é essa diferença toda de horas, né? A reação deles é muito forte, né, Lorde Moody? Great Desert Storm. Pressão. Vamos pro último round, pessoal. Último round aí. Vamos ver quem vai passar. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. O bicho tá pegando. Olha esse mix-up agora do Takeuchi. Blanca tá querendo uma boa entrada. Vamos ver se ele ainda consegue ter força de ganhar essa luta. Vamos ver. Ih, já era. Já era. Eagle Spike, vai. Já era. From the tournament. I'm not gonna lie, I actually called that out to the slide. A bala foi real, né, Lorde Noob? Nope. Usually those moves do hit at those situations. Nah, but good call out from Takeuchi. The only thing he could have done there was a random jump or a slide, right? Or just a hard read on a throw, jump back into the Blanca ball. I mean, there was a couple options you had there, but that was a checkmate situation for Johnny Boy. Ganha com seu Rashid de virada, né? O Fenrich fez 1-0. Ele conseguiu virar.
No, absolutely not. Never use ever again. So I think that kind of set the tone. It was like, you know what? Maybe I shouldn't wake up with OD up just because it's like, there it is. Just That like setup that. though, the whiff low forward looks so good, man. Like, so the backdash after the whiff low forward, you saw there was a point there from Fenris to try to counter poke with a low forward himself, and it whiffed completely. So that backdash after that kill frame on the low forward puts him in such a sweet spot where he could go for a whiff punish or anticipate a jump in. Very nice from John Takeuchi. O cabelo do Takeuchi tá parecendo um bombril, rapaz. Deu medo. Quando ele veio, meu Deus do céu. Queria pegar uma escova, pegava ele pelo pescoço assim. Pera aí, filho da mãe, deixa eu pentear logo isso aqui. Ué, doido, meu irmão. Chega. Deu agonia. Play around with it with drive reversals. And guess what? John Takeuchi earns the right to go up against Gachi-kun, so we're going to get a turbulent wind mirror match. That's going to be a slobber knocker because that's going to be fast-paced action all the way through. But we're going to be moving forward to the next match, of course, after these highlights. But I appreciate that it went back and forth, though. That's good. That's always the best part, right? Once John got comfortable, it got a little troublesome for Fenris. But credit to Fenris, though. His defense was on point that whole time. Of course, there was that one crucial moment he actually teched. He did. Got body for it. Yeah, it's just tough because especially when you tech against Rashid in the corner, you know, especially how John Takeuchi, he went for the shimmy where he walked forward after the shimmy into stand medium punch to get the punish counter into standing heavy punch. I think we're going to get represented right. I think, was it here? I think it was here. It was in the last round. Oh, no, we didn't see it, but it's all right. Appreciate the production, man. The Elephant Boys holding it down. It was a slide. Controlar a barra de MP é mais crucial que a barra de HP nesse jogo. Sim, é praticamente isso. Eles deram uma relevância e um protagonismo muito alto para a barra de drive, entendeu? A barra de drive é praticamente mais importante que o life, entendeu? Tudo bem, o life é o life, né? Mas a barra de drive tá um absurdo. Primeiro que eu já acho errado o cara começar a partida com todos os overdrive, digamos agora, né? Antigamente era X. Com todos os X cheios, né? Já acho errado isso. Tinha que ir crescendo devagar a barra, entendeu? Eu acho louco isso, velho. Eu acho louco. Oh yeah, that's right. Everyone got their walkouts already. Yeah, that's it. Minha opinião, né, cara? Só posso falar por mim, né? This is gonna be Nephew versus Kawano. Eu acho louco isso, cara. It's not gonna be a Street Fighter 5 mirror match because they are calling. Você vai conquistando, né? A briga vai avançando e você vai evoluindo. Eu achava muito massa o V-Trigger. Só não gostava, eu amava. Simplesmente. V-Trigger, você, no decorrer da luta, você ia ganhando, né? Igual MK, atual a barra de defesa, igual de defensive. Crescer, a barra você conquista, não ganha logo de cara. Mas enfim. Okay, I can say, yes, keep him at bay. Don't move over here. Forward medium kicks will be used a lot, but the thing is about that is that Nephew is okay with that type of style. Okay. Because he's going to be using, if he sees that you're abusing a specific type of normal that's keeping him out, then he's going to stay out of range and buffer his own crouching medium punch. Right? The crouching medium punch buffer, that's going to be the deciding factor if Nephew is going to use that a lot. Because I think it's a really great button from Jerry. Agora Júri versus Akuma. Olha lá, cara, o Nephew contra o Akuma do Kawano. O bicho vai pegar agora, hein? Heavy punch, then Kawano's going to whiff punish back with his own standing heavy punch, with a sweep. Whatever button Akuma has, it's a great whiff punish button in the neutral range. That net 30, net 60 probably kicked in for Kawano, huh? It did, right? And, you know, chat. Press 1 for Nephew if you think he's going to win. Press 2 for Kawano if you think he's going to win. You see those little pellets right there? Difícil, né? Eu confesso que eu tô torcendo pro Kawano. Eu quero ver uma Akuma. Eu quero ver uma Akuma ganhando, sabe? Kawano is looking strong. I think maybe Punk has said that Kawano's looking good today. I actually like this color theme here. It gives me Vice City vibes. You know, I'm in Miami. That's the thing. Yeah, Miami Vice City.
If you look at Os dois se adaptam muito, né? É fera aí, né? O Nephew com a Jury dele, meu Deus. Tela de campeonato, galera. Vambora. That means I'm like the young father. Oh, I thought that was going to be a whip punish right there. Oh, standing short representative. Okay, Kawano got those. I mean, that was a clean punish, right? That was a very clean punish right there. I thought he was going to look for that right there on that whip punish low forward. Jump is represented. Yeah. Rely on that, but that's unstable though. That gives a lot of information for Kawano. Using the forward medium kick, I really do feel like Nephew needs to use a lot more crouching medium punch if you see that forward medium kick a lot. There you go. Good defense. Dois aí tentando uma boa entrada. Tentando praticamente o bom Shoryuken. Kawano is getting his conditioning on. All right, fireball established first. All right, the perfect parry. I'm pretty sure Chute médio, muito bem usado pelo Akuma para manter a distância. Tem que usar, não pode deixar a Jury chegar perto. Olha aí, ó. A Jury perto faz isso aí, ó. Olha aí, 3 agarrões de uma vez, ó. 4 agarrões de uma vez, ó. Olha, conseguiu o topo médio abaixado. Funcionou muito bem, vai doer. Especial nível 1 para finalizar o round. A Jury de perto, meu Deus. Acaba com a vida do cidadão. Delay crouching strong, right? Why not? And there it is. Kawano back again. There's the Boa entrada agora, vamos ver. Poderia ter usado nível 3, né, para dar uma amenizada. You see how Nephew's not even trying to go for a throw after every knockdown. That's how good. Ai, 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 vai doer. Nível 3, na hora que ele tentou avançar. Morra ceia, lembra? É, morra ceia. Rapaz, esse negócio ficou tão famoso, a galera aqui em Manaus todo tempo só fala isso agora. Morra ceia. Toda vez que o cara vai dar um especial assim no final pra matar o colega e fala morra ceia. Olha aí, morra ceia. Agora sim, morra ceia. Ceia já era, chama a Saori. 1-0 pro Kawano. Tá ganhando quem eu tô torcendo aí, vamos lá. Não gosto de Jury, eu já apanho tanto de Jury que eu não gosto dela não. Akuma não, Akuma é legal. Rota linda, né? Ai, vai doer agora. Eita! Não conseguiu. Bom agarrão. Olha, tentou o chute. Vai pegar. Vai bater. É isso aí. Nephew tá vivo. Viu isso aí? There it is. You see, he's trying to use the crouch medium punch against the forward medium kick, but I mean, it's not really a reaction. It's kind of more of a buffer. Tentou entrada, tentou o time que eu vi. Chute médio funcionando do Akuma. Opa! Boa rasteira. For the shimmy or the crouch jab, either or the target combo lands. Yep, plus frames on the first one. Vai doer, Champin. Bicho vai pegar agora. Olha esse nível 2, galera. Nossa senhora. Arrancou as barras. Muito bom. Que inteligência agora do Kawano. Rapaz, até agora nada. Até agora nenhum. Teve nem um riozinho pra fazer remédio, né? Obrigado quem tá vendo aí a nossa transmissão. Muito obrigado nessa madrugada.
Mais uma CPT da Capcom aqui no canal do Tom. Estamos vendo aí. Nephew versus Cauano, 1 a 1 já. Vamos ver quem é que vai passar, galera. Já estão na losers. Perdeu, vai pra casa, vai pro hotel e pega o avião mais tarde. Vai comer alguma coisa e tal. Dá uma passeada em Singapura. One match away. One match away. Olha o Nephew aí, ó. Já virou a partida, já tá um round à frente. 1 a 1 e um round à frente. Começou perdendo. Nephew é muito bom de júri. A premiação tá bom, tá 10 mil, cara. Até que tá boa, 10 mil dólares. 3 mil segundo colocado. Até o 8º lugar, 7º lugar, 8º lugar, ganha 500 dólares. Tá melhor. A premiação da semana passada era 2 mil dólares apenas pro primeiro colocado. Campeonato semana passada. Aí Singapura tá dando 10 mil dólares. Olha aí. Não teve jeito. Cauano vai se despedindo aí do campeonato, né? Yeah, that was a USA representative. Let's check out these replays right here. And this was, I feel like, a super back and forth set. Like, explosive the whole entire time. And the one thing exatamente, o vencedor ganha uma vaga direto pro Mundial. Eu só tenho dúvida numa coisa. Tipo assim, se o cara, mesmo depois que ganha a vaga, ele ainda pode participar das etapas, entendeu? Eu acho que tem alguma regra pra não participar mais, entendeu? Ganhou tua vaga, beleza, só espera a final. Que aí atrapalha, né, os outros que estão querendo subir, né? Pode não, né? Ah, legal. Só quem ainda não se classificou, né? Entendi. A júri tá muito boa. Disparada é a melhor júri que já teve. Disparada é a melhor júri que já teve, com certeza. And the Feng Shui causing the burnout here. Amazing job right there. Because Feng Shui is another super that we don't really see too often, but the tech has been developing so much from Jury. Amazing tech right there. See this next match right here, Mike? Oh, in DCQ versus Chris Wong? Oh, man. Agora vai doer. Think we'll see Luke? Nah. He's going Akuma. Okay. He's going with Akuma. He's going with the man with the level 2 da Júri com mais barra que o level do Guilherme. Like é verdade. Bison, right? We talked about how we see Bison versus Kuma. It's a very popular matchup this entire weekend. Oh, hell yeah it is. Right? It was a very popular, and I think Bison's usually came out top, besides the one we saw with Shuto, where Shuto kind of used a lot of the staying light kicks to stop Bison's approach. And that was actually, maybe, you're right, Chris Wong could use that data that Shuto had against DCQ for that matchup, because it was a pretty dominating win, I would say, on Shuto's part. You know, I was gonna say maybe he could go to Luke for longevity, but it's just Vamos ver quem vai levar hoje essa vaga pra Capcom Cup. A pessoa ganhando $1 milhão, meu amigo. Nossa. Lá vem o Chris Wong, o cara de assustado. Uma carinha de assustado muito engraçado, o Chris Wong. Olha a carinha dele de assustado. Agora, meu amigo, o bicho pega, hein? DCQ versus Chris Wong. Mais uma Kuma. Mais uma Kuma na área aí. Which one you want to see? I want to see where Bison lands a throw, and then those games. Ela de campeonato. This is what I want. Okay. I want to throw, walk up, delay standing roundhouse with the bomb on. Ooh, I mean, either way, they both, you die regardless. Somebody's gonna die. Yeah, either way, you just die regardless from full life, especially if Bison has full stocks, you know, at least 5 drive gauges, you know, everything like that. But I don't really see Chris Wong just busting it out. And listen, Nakayama Matsumoto, please tell me the lore. Who the hell braided the horse's hair? And I'm gonna run that to the ground until I figure it out, okay? Kimberly. Imagine?
Imagine. You making it up? Nah, of course I'm making it up. Yo, I almost believed you though, low key. You said Kimberly. You said it with so much Tentando uma confidence. boa But in the process entrada. Right now, DCQ, good offense starter right here. Already wailing at the drive gauge early on, as he should. That's what Bison excels in a bit. Oh, tries the scissor kick, but the fireball stops the scissor kick. There's a standing heavy Dois punch. querendo uma boa entrada agora. Want to counter poke? It's the stand fierce, which is good. It's like a built-in delay as well. So Tô he por catches cima. a punch counter. Yeah, be careful, because you talked about how a lot of players lately at this tournament were perfect parrying standing heavy punch, right? Oh, he likes a rip. Muito bom. He would have lost a round, too. He would have lost a round. That would have been your clip right there. Tá tentando aí uma boa entrada. Os dois estão There it is. só trocando golpes aí no meio. Ninguém fez uma boa entrada. Agora foi a primeiro bom combo agora foi o do Bison. Finalizando com Knee Press Nightmare. Yeah, look at the drive rush right there. Doesn't check. Tries to go for tap parry. Tap Bom parry. agarrão. Right here. Gotta guess right here. Did you see how he moved up and then drive rush? Excelente finalização com Devil Reverse. Esse Bison desse aqui é bom demais, pô. Bom demais mesmo. Standing heavy punch again, but this time doesn't challenge. Maybe he's like, okay, I want you to bust out with the DP so I can put you on Twitter. Oh, have mercy. Seen the walk back already just for boy. A lot of it has been happening. Oh, jab doesn't convert, but we get the plus Tentando frame aí with the uma backhand entrada. and into a cycle mine again. Bison. Oh, get it. Price. Yeah. Ooh, plus range deal. You had Conseguiu. to. He lost on the drive gauge. You had no choice. I mean, he could have blocked this and preserved. Olha esse combo aí, tá muito bom. Olha só. Olha esse combo, cara. Pelo amor de Deus. Vai matar. Tira muito life. No. Okay. Nossa, não matou ainda. It is Akuma as well too. Perfect KO, 1-0. Esse kill vai levar, hein? Esse Akuma aí não vai aguentar, não. Essa você nunca viu? Nossa, muito legal, você viu? Essa rota aí é muito boa. Going to game number 2. Quase tudo dá certo pro Bison. Quase tudo, meu irmão. Ele entra um soco fraco, dá pra emendar tudo, dá pra emendar qualquer coisa. My man is kicking the ribs. Do it again. Oh, you want to kick? I got one too. Right here, little bow. Oh! Stand heavy punch. Nada mudou, né? No 5 era pior, sim. Não, no 5 não. No 5 era bem menos poderoso o Bison, eu acho. Ele era até menos rápido, né? Era bem lento, na verdade. Você tinha que usar muito era o dash dele pra poder ter um pouquinho mais de velocidade. Aquele dash teleporte dele era bem legal. Mas ele, a movimentação dele, assim, de futs, era bem fraca, né? Bem lenta, né? Vamos lá até o fim hoje, pessoal. Looking for the counter hit, no landing recovery frames. I like the empty jump there from Chris Wong. All right, scissor kick. We look for that scissor kick. Maybe it's very possible Médio. here, but there is Positivo em tudo, né? É, no 5, pelo amor de Deus. Ele era o misto é positivo, né? No 5. Bom shoryuken. Bom agarrão. We're not gonna spend drive rush because it's kind of a little bit expensive at that point, right? We're going back to neutral. I'm down to play neutral at this point. Tentou aproximar. Yes, we are. Oh no, we go for the reset actually. Cheeky. You want more drive gauge? Now you put yourself in danger. Uh-oh. Mais um agarrão. Music? Oh, it's hard to punish those. Vai doer. You have to. Minha Nossa Senhora. Stop the drive gauge. Vai fazer o Unlimited Psycho Crusher. Now you have to react to Sensacional. the DI, or are you gonna get chipped out here? Standing medium kick. Sinto falta de rebater a magia com o Bison. É isso aí. Set point para DCQ. Okay, don't stand like kick. I thought stand like kick wouldn't reach there. Oh man. Oh, I thought that was gonna be a scissors. Almost was there. Plus frames on that. Jab and jab. The third round, Bison music goes so crazy. It's on the good carpet. Oh my god, level 3. Olha, vai entrar. We're not gonna do OD.